Tema está participando de uma cerimônia de despertar com seus colegas de classe na frente do comandante do norte, Mendo Izumi, o mesmo homem que ensinou e criou o despertador mais forte e a luz da humanidade. Para ajudar essas crianças a despertarem seu potencial, ele invoca um monólito de despertar. Vários estudantes tentaram, mas não tiveram sorte em despertar. Ironicamente, o valentão mais gordo entre eles acabou sendo despertado. Nosso garoto o empurrou para o lado e interagiu com a pedra com uma determinação feroz. Foi nesse momento que o próprio comandante do norte viu um verdadeiro deus da destruição representando o espírito do garoto. O monólito floresce um enorme lótus azul, enquanto o tema adquire uma habilidade oculta chamada Supermimese, permitindo-lhe adaptar-se à habilidade de qualquer oponente e criar uma contra-habilidade em seu lugar, basicamente dando-lhe poderes de Maharaga avassaladores. O gordo não aguentou o ciúme e tentou atacar nosso garoto. Num piscar de olhos, este homem aparece atrás do gordo como se o aluguel estivesse atrasado e o paralisa de medo, fazendo-o se borrar nas calças e cair no chão. Com a análise completa, Tema ganha a onda de trovão como uma contra-habilidade, levando-o a um mini-domínio de Lotus cada vez que completa sua adaptação. Ele é aclamado como um verdadeiro monstro que acabou de adquirir uma habilidade avassaladora, mas, para a surpresa de todos, um monólito gigante cai do céu, desabando sobre o instituto. Mesmo com o comandante do norte aqui, isso será um problema. A queda do monólito implica a vinda de uma poderosa besta do desastre, então, naturalmente, todos estão correndo. Mas nosso garoto está literalmente com raiva demais para se importar. Ele se prontifica para lidar com a ameaça sozinho. Ele até se sente sortudo por seu primeiro inimigo como despertador ser o mesmo tipo de criatura responsável por matar sua mãe, então este é um dia verdadeiramente feliz para ele. Lembre-se que ele está dizendo toda essa porcaria para um soldado esqueleto fodão que está literalmente em chamas. Tendo adquirido seus novos poderes, nosso garoto se pergunta se deveria testá-los imediatamente. Usando a onda de trovão, ele dispara a velocidade da luz, confrontando o soldado esqueleto. O monstro desfere seu ataque, mas graças à incrível velocidade de Tema, ele não só consegue se esquivar, como também golpeia o monstro gigantesco com um soco feroz, recusando-se a ser subestimado e a deixar mais alguém morrer nas mãos dessas criaturas. Apenas aquele único golpe já derruba aquela coisa no chão, ganhando a surpresa e a atenção de todos os seus colegas de classe. Eles ficam chocados com a força avassaladora de Tema e se perguntam se ainda é preciso fugir. O mesmo novato que não era nada momentos atrás, de repente, tinha a habilidade de aniquilar uma besta da calamidade de nível 8 através de um prédio. A reação do supervisor é a mesma, pois o nível 0 de Tema excede em muito a força de um despertador de nível 0 comum. Ainda assim, mesmo no nível dele, derrotar um soldado esqueleto deveria ser impossível, já que a criatura tem duas habilidades poderosas. Primeiro, ele vem com uma defesa enorme, e a segunda está começando agora, algo chamado fogueira, uma parede de chamas azuis abrasadoras que evisceram qualquer coisa que interaja com ela. Os amigos do nosso garoto estão preocupados enquanto o cara de Grinch do ataque do Big Mac está celebrando animadamente sua morte. Parece o fim, mas na verdade é apenas o começo. Entendeu? Graças à inspiração em Kakashi, o ninja copiador Tema analisa a habilidade no fundo de sua mente. Ele também percebe neste momento que sua taxa de análise aumenta continuamente no momento em que é atingido pelo ataque de um inimigo. A instrutora Coelhinha da Neve não consegue acreditar no que vê, já que nem mesmo um despertador de nível 10 deveria ser capaz de aguentar o ataque de fogueira do soldado esqueleto. Na verdade, a pele do corpo do nosso garoto está literalmente queimando. As costelas deste homem podem ser vistas enquanto seu corpo definha, enquanto ele farma sem dar a mínima para a situação. Tudo o que ele vê é a imagem de sua amada mãe, que sofreu com as mesmas chamas impiedosas. E neste ponto, o supervisor percebe que este cara ainda nem usou todo o seu poder. O despertador genial está aqui parecendo Gus de Breaking Bad no fim de sua vida e ameaça matar o soldado esqueleto no segundo em que sua análise for concluída. Eu nem vou amenizar o quão FDA essa cena parece. Seus colegas de classe se sentem mal por sempre o subestimarem. Alguns deles percebem o Lotus azul surgindo mais uma vez, indicando que o despertador está prestes a realizar um milagre. Com o corpo definhando, Tema alcança a nova habilidade e aprende a muralha de gelo negro, que pode gerar gelo na superfície de qualquer corpo para desviar ataques baseados em fogo. Ao mesmo tempo em que obtém essa habilidade, o sistema o cura de volta à saúde total, impedindo de definhar pelas chamas do Amaterasu de Itachi. Tema entende que não poderia derrotar o soldado com um único ataque, mas agora que ele aumentou seus atributos mais uma vez, teoricamente, ele deve ser capaz de fazê-lo. As lindas pétalas do lótus envolvem seu corpo, restaurando sua saúde completa enquanto seus colegas o aplaudem, incapazes de acreditar como este homem está se movendo como Gojo no santuário malévolo de Sukuna para curar suas feridas.
A professora fica boquiaberta com o uso de sua habilidade de cura, embora o garoto literalmente também tenha acabado de usar um ataque baseado em raios. Uma coisa fica clara. Este homem é de outra estirpe. Ele é um despertador excepcional. Seu processo de autorrecuperação os faz pensar se este homem também pode regenerar partes do corpo, como o cérebro ou algo do tipo. Embora essa seja uma pergunta interessante, por enquanto, o soldado esqueleto está furioso e envia outra onda de chamas azuis contra ele. Desta vez, no entanto, nosso garoto cobre seu corpo com uma espessa peça de gelo metálico. Nem mesmo as chamas azuis abrasadoras são capazes de derreter esta armadura de gelo, o que significa que ele está completamente imune a ela agora. Atravessando as chamas, este homem avança como um próprio deus da destruição, desviando do golpe amplo do soldado e usando aquela mesma armadura de gelo para gerar uma espada enorme que se estende de seu braço. O cara parece um chefe final, e é apenas o começo da história agora. Usando aquela espada do tamanho de um prédio, Tema corta o monstro esqueleto com um golpe limpo, chocando os espectadores. Eles ficam sem palavras quando se trata de sua velocidade e força. Seus movimentos são incapazes de serem percebidos a olho nu. A armadura de Tema se desfaz com o fim da luta, enquanto ele se gaba de ter obtido a habilidade suprema de ataque e defesa. Seus amigos o chamam depois da luta, com o novato vindo abraçá-lo. Saio aparentemente não veio vê-lo e fugiu depois de se preocupar com ele. Tema se pergunta se a irritou, enquanto a instrutora e o supervisor ficam com os rostos cheios de choque. Um mero garoto despertado derrotou uma besta da calamidade tão poderosa que nem mesmo um despertador de nível 100 poderia derrotá-la. Shaw é instruído a limpar a bagunça e deixar uma mensagem para o diretor, afirmando que o despertador genial irá com eles. O melhor amigo de Tema o elogia por parecer um deus durante a luta, enquanto o supervisor se aproxima para conversar pessoalmente. O resto dos colegas de classe todos se animaram, sabendo que Izumi Mendo poderia tentar fazer deste cara seu aluno. Lembre-se que este homem também acabou criando o despertador mais forte que existe, Jintaiva, então ele também tem padrões elevados. O amigo do cara sai correndo para lhes dar espaço, enquanto o comandante do norte elogia o garoto por seu talento especial. Tema não entende o que ele quer dizer, mas, aparentemente, Mendo percebeu o puro ódio e raiva enraizados em seu coração. Ele está curioso para saber o que o tornou um humano tão ressentido. A história triste começa quando Tema compartilha a perda trágica de seus pais. 10 anos atrás, ele estava a segundos de virar comida de um monstro esqueleto quando, de repente, um despertador o salvou. Infelizmente, ele viu sua mãe definhar diante de seus olhos enquanto as chamas da fogueira consumiam sua carne. Ela disse a seu filho para trilhar o resto de sua jornada com convicção. A partir de então, o garoto cultivou ódio e manteve esse ódio pelas bestas da calamidade. Ele queria massacrá-los, garantindo o fim do demônio da ruína e do resto de sua espécie. Esse mesmo ódio vem à tona até agora com Tema chorando, um detalhe interessante que Mendo percebe. Estranhamente, seu olho esquerdo parou de produzir lágrimas, mas o direito o faz por conta própria. Isso foi algo que aconteceu após a perda de sua mãe também. Depois de ouvir essa história triste no estilo discurso no Jutsu, Mendo faz uma oferta ao nosso garoto, desejando tê-lo como aluno e colocá-lo na liga principal para que ele possa matar os monstros. A Liga dos Salvadores é uma organização criada com o propósito de combater e massacrar bestas da calamidade, composta pelos despertadores mais fortes do mundo. É como um exército de despertadores feito para matar monstros. Cada um de seus membros é chamado de Salvador. Essas pessoas recebem recursos adequados, armas e oportunidades de treinamento para ganhar recompensas. Assim como o emprego, até mesmo um Salvador em treinamento ganha 10.000 de ouro todo mês. E nesta economia, eu trabalharia até por 200. É uma quantia generosa, e todos esses privilégios vêm com uma certa expectativa. Salvadores são obrigados a lutar contra bestas da calamidade sempre que chamados. Eles são a linha de frente que defende o mundo delas. Sinceramente, Tema nem se importa com a recompensa. Tudo com que ele se importa é matar aqueles monstros pelo prazer da coisa. O cara quer virar o Don Slayer a essa altura. De qualquer forma, ele aceita a oferta para se tornar um salvador e descobre que todo mês de fevereiro, a Liga realiza um exame com 10.000 participantes. Os pontos são concedidos com base no mérito, mas apenas os 100 candidatos com melhor desempenho podem se tornar salvadores. Isso deixa nosso garoto curioso sobre a maior pontuação já alcançada. Mendo lembra que a pontuação máxima foi de 115.000 pontos, alcançada por Jintaiva, o guerreiro mais forte. Por 11 anos, ninguém conseguiu chegar perto, e obter até 50% desses pontos pode garantir o primeiro lugar no exame. Tema reverência este cara por ser a luz da humanidade e um monstro absoluto à disposição da humanidade, mas Mendo lhe assegura que comparar seu talento com o de Jintaiva é imprudente, pois ele está em uma liga própria.
No entanto, nosso garoto tem o ego desagido Blue Lock e pretende quebrar esse recorde, surpreendendo Mendu com suas palavras. Isso lembra de sua conversa com Jintaiva, seu aluno, que expressou que um dia, um humano viria a superar seu talento. Parece que o novo filho finalmente chegou para substituir o antigo. Esse tipo de potencial reside no garoto diante dele. Na cena seguinte, eles se encontram nos monumentos de pedra, os responsáveis por criar passagens entre os dois mundos. Matar monstros não é o suficiente. É preciso se livrar dos monumentos também, senão eles continuarão a aparecer. O prédio na frente deles foi construído especificamente para isolar tais monumentos, preservando-os, mas garantindo que as bestas da calamidade também não escapem. Eles podem servir como testes para novos salvadores para fins de treinamento, tornando uma instalação de treinamento. Nos termos da Liga, é chamado de estágio, e os monstros lá dentro também são considerados incontroláveis. É também por isso que os novatos são massacrados quando entram nesses monumentos ou campos de treinamento, ganhando o título de cemitério dos novatos. Jin Teva, em seu tempo mais rápido, completou o estágio em 3 minutos como seu recorde, então Mendu espera que nosso garoto quebre o mesmo teste em pouco menos de 3 minutos. Só então Mendu considerará oficialmente como seu aluno. Na cena seguinte, Mendu está andando com seu mais novo novato, de quem todos estão falando. As pessoas estão começando a comparar esse cara com a lenda do guerreiro mais forte, sem conseguir entender o fato de que ele está andando lado a lado com o próprio Mendu. Enquanto eles se perguntam todo tipo de coisas, nosso garoto olha para o nível de desastre. É 10 para este estágio, 2 níveis mais forte que o soldado esqueleto, fazendo-se perguntar que tipo de monstros ele enfrentará. Pelo choque expresso nos rostos das pessoas, Tema se pergunta curiosamente por que todos aqui parecem pessoas comuns que nunca puseram os pés dentro do estágio. Indo até a recepcionista, ele pede para entrar no estágio. Ela o orienta e pergunta sobre seu grupo, apenas para nosso garoto afirmar que ele é o único. Um momento de silêncio se segue. A recepcionista encara isso como uma forma de desrespeito e pensa que o cara está dando em cima dela. O cara entrou em território Antipaquera muito rápido e perdeu a gata. Tema não tem ideia do que está acontecendo. Até os espectadores estão zombando dele por tentar ser um exibido com ego inflado. Para esclarecer, ele explica suas intenções novamente, afirmando que não quer flertar com ela. Ele só quer desafiar o estágio. Novamente, essa recepcionista acha que a rainha e que ele está apenas tentando se salvar do constrangimento. Ela está até pronta para dar seu número só para impedir que esse idiota exagere. Genuinamente irritado, este homem a ameaça, dizendo que não repetirá uma terceira vez. Ele não está interessado em uma recepcionista qualquer. Tudo que lhe importa é sua missão no estágio. Aterrorizada com suas palavras, ela concorda com o pedido dele, enfatizando que a morte dele será por sua própria conta e risco. Tema pega o bracelete e o enrola em seu braço, frustrado por ter que lidar com aquele encontro irritante. O resto dos trouxas ao redor dele o acham um idiota por não pegar o número da garota e bancar o durão. A questão é que qualquer novato que desafia o estágio de nível 10 está basicamente pedindo para ser massacrado pelos monstros. É assim que a diferença de nível é desesperadora. A maioria desses invejosos está falando merda, mas alguns estão curiosos sobre o dom de Tema e como ele usará para alavancar sua posição. O problema é que, apesar de seu dom, seu nível ainda é 0. Então, aos olhos deles, ele está praticamente morto. Focando na tarefa em mãos, Tema escaneia o bracelete com seus detalhes de identificação, ganhando entrada para o outro lado. Com a parte administrativa chata terminada, ele se alonga para se preparar para a briga. O cronômetro começa e também sua contagem regressiva para derrotar o estágio em 3 minutos. Este homem avança monstruosamente, percebendo que este lugar é ridiculamente enorme, mesmo sendo um estágio artificial. Em seu primeiro encontro com um monstro, ele se depara com um Kodama de nível 4, um cachorro com uma aparência bem bizarra, se quer saber. O cara massacra essa coisa com um único golpe de espada. Lembra de seus poderes de transformação de gelo? Ele pode facilmente manifestar um machado de batalha e armas para cada situação. Com um dos Kodamas fatiado, o resto dos troncos de árvore famintos chega, parecendo uma versão horrível de Pokémon. Lá fora, a Gélia se opõe veementemente a este teste imposto por seu pai. Havia vários outros estágios que os novatos poderiam ter desafiado, e mesmo assim ele enviou Tema para o primeiro e mais difícil. É simplesmente a realidade de que ele quer ver Tema superando Jin no final, então ele está comparando os resultados de ambos. Até a Gélia acha que é impossível superar o Guerreiro Supremo, pois seus limites estão além do reino da humanidade, mas seu pai está curioso para saber se ela concorda com essa opinião. Para ela, Jin parecia acessível e legal no início, mas então ela testemunhou aquele homem matar uma besta da calamidade de nível 97 como se não fosse nada. Ela encontrou seus olhos, frios e calculistas, os de um deus.
É como se este homem tivesse superado majestosamente a raça humana e se tornado uma divindade. Embora isso seja verdade, Mendu argumenta que o mesmo potencial é visto em alguém como Tema, mas vai levar um tempo para elevá-lo a esse nível. Jin é um deus que é o salvador da humanidade, mas Tema parece um demônio consumido pelo próprio ódio, tornando os dois forças completamente opostas. De volta ao estágio, nosso garoto aniquilou o grupo de Kodamas com facilidade. Infelizmente, sua habilidade sobre a mimese nem mesmo considera essas criaturas fracas como algo para escanear. De repente, o cara tem um momento ele está bem atrás de mim, não está? E retalia instantaneamente com um golpe. Surpreendentemente, foi fácil matar aquele também. Tema começa a se perguntar se essas criaturas de nível de desastre 10 são todas fracas, mas isso não pode estar certo, senão este estágio não seria considerado um cemitério de novatos. Deve haver algo que ele não sabe, e ele está totalmente certo. O sistema detecta uma habilidade de rank B chamada autorregeneração, iniciando o ciclo de análise. Nosso garoto não esperava por isso, pois a mesma criatura que ele derrubou se levanta novamente como um colosso, subjugando nosso garoto com vinhas terrenas. Mesmo depois de ser cortada, a criatura se regenerou daquele ferimento. Não é surpresa porque este monstro é difícil de matar, com um impressionante nível 10 de força. Ativando a muralha de gelo negro, Tema libera espinhos afiados e cobre ambos os braços com eles. Seu objetivo é infligir tanto dano na criatura a ponto de ela ser incapaz de se regenerar. Enquanto ele a corta implacavelmente com suas espadas duplas, ele também está processando o ciclo de análise em sua mente. Um golpe proeminente até corta a cabeça da criatura em duas, mas isso também não é suficiente para matá-la. Tema sente um prazer supremo em cortá-la. Ele é o monstro aqui, aquele que quer despedaçá-la para que ela não consiga nem se regenerar. Este homem acaba dando tantos cortes no monstro que você pensaria que ele experimentou a expansão de domínio do Sukuna. O monstro explode em pedaços, concluindo a luta, o que é bom porque Tema já está com pouca mana de tanto usar sua habilidade de gelo negro. Mas uma reviravolta, essa coisa ainda acaba se regenerando de volta à saúde total mesmo a partir de pequenos pedaços, inspirando-se no céu perfeito. Frustrado, Tema desvia de cada golpe, chocado por estar lidando com um monstro persistente. A parte boa é que cada vez que essa criatura se regenera, sua velocidade de análise se multiplica ainda mais. Mas a luta está começando a sobrecarregá-lo a ponto de ele estar economizando mana ao não usar o gelo negro. A jogada mais inteligente aqui é usar a velocidade e esperar até que a análise esteja completa, mas a pior parte é que ele também está ficando sem tempo. Dizendo foda-se, vamos com tudo, ele ativa a onda de trovão junto com a muralha de gelo negro para utilizar uma última tentativa de golpe. Tema corta as vinhas da criatura, forçando-a a se regenerar muitas vezes para acelerar seu processo de análise. Porque se ele ficar sem mana, será morto na hora. Por outro lado, se este é o seu nível, então ele não se importa em morrer, já que seria um impostor de merda. Reunindo um último golpe, Tema libera sua fúria para tentar cortar a cabeça da criatura. Infelizmente, a festa acabou. Sua mana acabou e, no segundo em que isso aconteceu, ele acabou com mais furos no corpo do que uma fatia de queijo. Esta é sua última chance, pois o processo de mimese chega à conclusão. É a única coisa que não requer mana de seu arsenal. No momento em que chega à conclusão, o Lotus Azul surge novamente, adquirindo a explosão de Lotus da autorregeneração. O monstro faz o seu melhor para tentar cortá-lo novamente, mas o efeito da explosão de Lotus está sendo ativado, detonando toda a mana ao redor em uma destruição explosiva. Com a conclusão da mimese, todos os ferimentos que machucaram Tema acabam sendo curados automaticamente. O monstro observa em choque, e no momento em que nosso garoto bate palmas, o Lotus libera um verdadeiro inferno. A destruição incinera tudo na área circundante, reduzindo a criatura a cinzas. No final, Tema parece ferido pela explosão de seu ataque. Esta foi sua última carta na manga na luta. A propósito, ele liberou toda essa destruição gastando apenas um terço de sua mana depois de recuperá-la via mimese. Ele não sentirá mais nenhuma dificuldade em destruir monstros comuns. Além disso, a habilidade de mimese é confirmada por ter propriedades de reposição de mana e saúde. Um único fragmento permanece enquanto a situação do mundo exterior está um caos. A recepcionista está preocupada com um novato que entrou e implora para que chamem uma equipe de resgate. Nem mesmo a Gélia esperava que nosso garoto acabasse perdendo para um monstro de nível 10. O maior problema é concluir a fase em menos de 2 minutos. De repente, a fase revela que um novo recorde foi estabelecido, surpreendendo as expectativas de todos. O recorde de 11 anos foi quebrado por Itsuki Tema, que literalmente o concluiu em 2 minutos e 14 segundos. Quando ele sai da fase, este homem parece que saiu de uma guerra. Todos os seus haters agora se tornaram seus fãs porque o azarão pulverizou o recorde de Jin com 1 minuto inteiro de vantagem. Nosso garoto se aproxima de Mendu,
questionando se agora ele conquistou sua mentoria. O homem está genuinamente impressionado, elogiando seu novo discípulo. É uma das raras vezes que a Gélia viu seu pai sorrir daquele jeito. Os espectadores acreditam que foi tudo obra de Izumi que permitiu que seu aluno batesse o recorde de Jin, mas essa não é a história. A recepcionista se aproxima, sentindo-se muito envergonhada por sua atitude anterior. Ela lhe presenteia com um presente por estabelecer um novo recorde, algo que nosso garoto não esperava. Ele nem a culpa por ficar nervosa com um novato imprudente desafiando uma fase superior. Desta vez, as palavras do cara realmente conseguiram animá-la, fazendo-a sentir-se embaraçada. A Gerra, por outro lado, provoca nosso garoto, lembrando de não ficar arrogante só porque se tornou aluno de seu pai. Mendu acha que o nível é muito fácil para alguém com seu talento, então é hora de aumentar a dificuldade. Ele acredita que a fase correta para ele é a fase avançada. Como uma nota importante, os níveis não indicam apenas o nível de ameaça de uma besta da calamidade. O fator mais crítico é, na verdade, sua espécie, porque algumas não têm inteligência, enquanto outras têm mais inteligência do que os próprios humanos. Esses monstros são muito mais difíceis de lidar do que a besta da calamidade comum. Em retrospecto, tanto os despertos quanto as bestas da calamidade funcionam da mesma maneira. Os humanos possuem diferentes trabalhos que indicam sua força, enquanto os monstros têm espécies que os diferenciam. As fases avançadas abrigam monstros mais inteligentes. Derrotá-los, mesmo no mesmo nível, é enormemente difícil em comparação com um monstro comum. O próximo destino de Tema é o Distrito 4 da fase norte, e ele está começando a perceber que, todo esse tempo, ele só venceu criaturas de merda que não tinham nem inteligência básica para superá-lo. Sabendo que espécies inteligentes podem sentir dor, Tema fica em êxtase e totalmente investido em torturar tais monstros. O cara até libera sua aura aterrorizante por ter acabado de encontrar novas vítimas. A reação da multidão é avassaladora, pois as pessoas não param de falar sobre o recorde de 11 anos de JYN sendo quebrado por um novo azarão. Ainda assim, as fases avançadas são difíceis, e as do Distrito 4 são inteiramente dominadas por um homem. Muitos despertos entraram para desafiar fases avançadas apenas para acabarem desaparecendo. Há rumores de que existe um assassino secreto. Um idiota solta o nome de Reiji Kinoshita enquanto outro tenta impedi-lo de ser morto por falar merda. Reiji é revelado como o filho do chefe do Distrito 4, e este filhinho de papai adora ser servido. Todas as fases do Distrito 4 pertencem a ele, e esperar é para novatos de merda. Abrindo o baú, ele descobre uma pedra semelhante à que encontrou na fase. Mendu fica surpreso por ele ter encontrado uma, porque aconteceu logo após matar a besta da calamidade. Há uma diferença fundamental entre as duas pedras. Uma parece verde, o que genuinamente choca a Gélia porque é considerada de qualidade intermediária. Tema quer saber o que é realmente uma pedra de karma e descobre que é basicamente considerada uma pedra de experiência. Vencer monstros ou matar despertos cria karma ou algo chamado pontos de experiência. Estes eventualmente se tornam responsáveis por aumentar seu nível. Neste caso, a pedra de karma é algo que já contém esse karma, e absorvê-la permite ao usuário aumentar seus níveis significativamente. A parte mais estranha de tudo é como uma pedra de karma acabou se formando naturalmente dentro da fase. Mendu, o mestre, fala, acreditando que deve ser influenciado pelo dom de Tema, chocando a ambos. Aparentemente, o karma contido no derrotado acaba sendo absorvido pelo vencedor, mas o fato de Tema não ter subido de nível após derrotar duas bestas da calamidade sugere que ele não conseguiu absorver o karma. A teoria de Mendu é que, todo esse tempo, o karma que Tema ganhou matando monstros acabou sendo naturalmente absorvido pelos despertos ao redor, em vez de por ele. Mas a fase é diferente. Não há ninguém lá para absorver o karma, e Tema não consegue absorver o seu de qualquer maneira. É por isso que ele se solidificou à força em uma pedra, mas a Gélia está preocupada que nosso garoto esteja estagnado porque ele nem consegue subir de nível. O pai dela impede de pedir informações a Tema sobre sua habilidade. Afinal, é para ser um segredo. De qualquer forma, Mendu sugere que nosso garoto venda a pedra se quiser fazer uso dela. Pessoalmente, ele ficará fora por um tempo para uma reunião com os líderes dos 5 continentes. Sua filha cuidará de Tema enquanto isso. No entanto, ele parte deixando alguns pontos importantes. Tema é instruído a manter seu status de discípulo em segredo, e também a não contar a ninguém sobre os detalhes de seu domingo. Terceiro, o professor quer que ele conclua pelo menos 6 fases avançadas antes de sua chegada. E, finalmente, Tema recebe liberdade para fazer o que quiser com seu poder, porque é dele para usar. O novato aceita suas ordens enquanto a cena corta para o Distrito Norte. Alguns despertos estão frustrados por não terem espaço, mesmo quando é a vez deles.
Os guardas de Reiji Kinoshita estão aqui para reservar o lugar para ele, mandando esses garotos darem o fora. Os despertos falam grosso, chamando Reiji de um garoto rico e mimado que eventualmente será denunciado à guilda. Mas, aparentemente, ele brincou demais, porque o mesmo cara acaba sendo lançado na parede mais próxima. Este bruto musculoso é atacado por um espinho de terra de rank B imediato, mas resulta em dano zero. O rosto deste cara fica metálico, enquanto o loiro não consegue entender como uma técnica que poderia facilmente perfurar monstros é incapaz de causar dano a este monstro musculoso. O grandão agarra seus dois braços antes de dar uma cabeçada violenta em seu rosto, nocauteando. Um desperto de nível 7 e um de nível 8, ambos foram derrotados sem conseguir fazer nada contra o guarda-costas de Reiji. Este homem é Takeru Oga, um dos 4 homens mais fortes sob a influência de Reiji, e ele também é um dobrador de metal de nível 12. O idiota de metal aqui lembra a todos que quem se atrever a rebelar-se contra as ordens de Reiji será morto. Ele nem quer que os outros levem esses 2 despertos embora, planejando totalmente torturá-los. Seus amigos sugerem que Takeru se contenha um pouco, pois as pessoas estão observando atentamente. De repente, alguém o ataca em alta velocidade. O corpo do cara cai bem nos braços de Tema. Todos ao redor deles assumem que Tema é algum tipo de perdedor que acabou de assinar sua própria morte. Até este cara o chama de idiota por tentar desafiar as ordens de Reiji e oferece um aviso final, mas Tema sabe muito bem que tem que entrar na fase e que Takeru é seu único obstáculo. A Gélia relata a situação aos superiores, mas nosso garoto está planejando lidar com as coisas do seu jeito, lembrando-se das palavras de seu professor para fazer o que ele acha que é certo. Ele deixa o ferido em suas mãos e exala uma aura malévola, mesmo para um desperto de nível 0. Takeru não consegue acreditar que o novato de nível 0 tenha coragem de enfrentá-lo, mas, estranhamente, ele sente um tipo único de pressão, fazendo-se perguntar se o garoto tem algum tipo de domínio. Confiando em suas estatísticas, Takeru acredita cegamente que tem a vantagem aqui, mas então ele recebe um choque. Ele observa nosso garoto atacá-lo com uma velocidade insana enquanto o soco de Tema beija o rosto deste cara. Os espectadores de repente ficam em silêncio, incapazes de compreender a velocidade do novato. Felizmente, Takeru conseguiu se metalizar antes que o soco o atingisse, então não houve ferimentos. Cobrindo seus braços com metal, ele desce seus punhos pesados, elogiando a velocidade de seu oponente, mas também destacando a falta de força de Tema. Nosso garoto se esquiva rapidamente, sabendo que acabou de perder sua única oportunidade de desferir um ataque surpresa em um oponente superior. Sua melhor chance agora é confiar na onda de trovão e aumentá-la ainda mais, levando Tema a ativar seu processo de metalização em segundo plano. A habilidade de metalização é perigosa o suficiente para gerar efeitos de mimese, o que significa que nosso garoto também não pode se conter e tem que levar a sério. Tema entende que ataques normais não funcionarão, mas tudo o que ele precisa fazer é mirar na carne de Takeru para causar um dano considerável. Ele prepara um chute para acertar seu rosto, mas Takeru consegue bloqueá-lo bem a tempo, criticando a falta de poder e velocidade do fracote. Mas esta é, na verdade, a estratégia do nosso garoto. Ele está condicionando seu oponente a prever sua velocidade máxima, apenas para aprimorar ainda mais a onda de trovão. Takeru é completamente pego de surpresa ao testemunhar o uso de um elemento relâmpago. Desta vez, nosso garoto aumenta sua velocidade a um nível tão insano que ele está desferindo uma dúzia de socos e realmente acertando cada um deles. O processo de análise continua em segundo plano enquanto os espectadores começam a perceber que este novato pode usar múltiplas habilidades. Sem nenhuma brecha para Takeru se metalizar, tudo o que ele pode se perguntar é como esse garoto conseguiu níveis insanos de velocidade para seu rank. Com tantos socos caindo sobre seu corpo, ele nem consegue dar um comando de voz para forçar os outros a ajudá-lo. Este cara está em apuros. Em uma última tentativa desesperada, ele decide usar sua carta na manga. Aparentemente, essa carta na manga se chama arrancar minha camisa para mostrar aquelas costas demoníacas. Mas, na verdade, o cara entra no modo brilhante total e se envolve em metalização completa. É a primeira vez que ele é encurralado a ponto de ter que usar essa habilidade. Todas as suas partes metálicas recebem um aumento de 50% na defesa, e mais 50% sobre isso quando ele não está se movendo. A propósito, adoro como podemos literalmente dizer que as bolas deste cara são feitas de titânio agora. De qualquer forma, Takeru está grato por evoluir para este nível e pretende dar ao novato uma morte fácil. Com uma defesa ultrapassando o nível 12, os outros começam a se perguntar se alguém do mesmo nível poderia quebrar a defesa desse cara, mas isso não importará em 1 minuto ou 2 porque o processo de análise está quase completo. Nosso garoto casualmente aponta que Takeru investiu todos os seus pontos em defesa, esquecendo-se completamente de seus atributos de mana. Takeru age como se ele estivesse falando besteira,
mas no fundo, ele sabe que o novato está certo em sua suposição. Tema garante a este cara que ele não tem interesse em forçar sua mana a se esgotar. Em vez disso, ele vai acabar com a luta em um instante. O Lotus Azul surge, criando outra evolução no poder de Tema. O lindo Lotus floresce e deslumbra os espectadores, embora eles não tenham ideia de como essa coisinha bonita vai vencer o babaca de metal. Com sua conclusão, Tema adquire a esfera verdadeira perfurante de orbe transparente. É uma habilidade que ignora a defesa, garantindo dano. O único problema é o alcance e a velocidade. É lento demais, tornando fácil para as pessoas desviarem. Isso força Tema a uma situação onde ele tem que cronometrar o ataque para destruir a defesa da qual Takeru tanto se orgulha. Com a habilidade ativada, os atributos do nosso garoto aumentam ainda mais enquanto ele conjura a criação de um orbe perfurante. Mesmo a essa distância, Tema desafia confiantemente seu oponente a desviar deste próximo ataque. Assistir à performance de Tema atraiu a torcida dos espectadores, fazendo-os se perguntar o que ele fará a seguir. A bola perfurante move-se lentamente diante de seus olhos. É apenas uma coisinha minúscula, então é inconcebível ser atingido por algo assim. A bola é tão pequena que o babaca de metal aqui está até disposto a ficar parado, recebendo-a de frente, subestimando o trunfo de Tema. A bola acaba fazendo contato com seu braço, e um olhar de horror se instala em seu rosto. Ela literalmente destrói o braço deste homem, fazendo-o explodir em uma poça de sangue. Tema até instruiu esse idiota a desviar. Ele mirou especificamente em seu braço para mostrar misericórdia, mas ele realmente poderia ter mirado em uma área fatal se esse cara fosse um monstro. Takeru está gritando de dor enquanto Tema ordena aos palhaços que levem esse cara para um hospital. Eles pateticamente o pegam e o levam embora enquanto o dia é salvo, graças às meninas superpoderosas. Espere. Esqueci que isso não é o Cartoon Network. Tema é aclamado como um herói pela multidão. Alguns de nós até querem se juntar a ele para concluir fases rapidamente. A situação está tão ruim que os caras estão brigando entre si só para pôr as mãos nele, mas este homem está ocupado demais apreciando sua nova habilidade, algo que poderia derrubar um monstro de defesa como o próprio Takeru. O orbe tem outro efeito de ficar mais rápido quanto mais mata pessoas com atributos de defesa mais altos que os do próprio Tema. Os dois palhaços imploram por uma resposta para que ele se junte às suas equipes, mas ele recusa abertamente, afirmando que está bem sozinho. Novamente, a mesma reação é dada pela multidão como da última vez, chamando-o de tolo por desafiar sozinho uma fase avançada só porque conseguiu vencer Takeru. A impressão das pessoas sobre ele muda muito rápido, e agora elas não se importam em deixar esse psicopata para morrer. Com os pessimistas se afastando, a filha de Mendu enfatiza que cada besta da calamidade nas fases avançadas tem uma defesa relativa à de Takeru, então nosso garoto realmente precisa gerenciar sua mana com cuidado. Mas Tema está tranquilo com isso e diz a ela para não se preocupar, fazendo-a ficar agitada porque a morte dele trará humilhação por parte do pai dela. Além disso, a Gélia destaca que as bestas de pedra se movem em grupos, mas ainda são burras, então Tema poderia tirar vantagem delas buscando drenar mana. A pulseira o autoriza a desafiar a fase enquanto nosso garoto entra em seu próximo grande evento. Ele não esperava enfrentar tantos lagartos de pedra enormes. Todos eles também têm atributos super altos, muito mais altos que as criaturas que ele enfrentou antes. A estátua colossal avança contra ele a toda velocidade, enquanto Tema decide sacar seu orbe perfurante para usá-lo contra seus altos atributos de defesa e escudo. Não posso deixar de apontar as semelhanças das pétalas de lótus com o Ruaias do arqueiro de Fate. De qualquer forma, o orbe faz contato com a estátua, abrindo um buraco direto em seu corpo e matando-a imediatamente. Isso resulta em um aumento de 100% na velocidade do orbe, o que é incrível para Tema a cada rodada. 3 das estátuas assustadoras avançam contra ele, mas nosso garoto está com aquela energia do Killua com seu raio e passa por elas rapidamente. Ele derrota 3 dos monstros usando seu ataque explosivo depois de gastar 1/3 de sua mana novamente. Mas a luta não acabou. Mais 2 criaturas avançam de direções opostas. Este homem lança o roxo oco para acabar com eles com seu orbe perfurante. Primeiro, ele desvia das 2 estátuas, fazendo com que elas colidam uma com a outra. Isso lhe dá o ponto de vantagem perfeito para atingi-las com um orbe perfurante monstruoso. A velocidade do orbe está ainda mais rápida desta vez e mata ambos os monstros de uma só vez. Tema tomba, sentindo-se exausto enquanto sua mana se esgota a 0. Ele está tendo muita dificuldade com suas restrições de mana ultimamente e espera obter uma habilidade de recuperação de mana em breve. Sua velocidade de progresso atual é promissora após aumentar a velocidade do orbe para 5 metros por segundo, mas o cara se esqueceu completamente do monstro final que desaba sobre ele, liberando destruição literal. Um dos monstros acabou usando a habilidade de gigantificação, tornando-se literalmente uma ameaça que Godzilla teria que vir e eliminar. Seu tamanho colossal é um problema,
mas Tema está se virando usando a velocidade do raio. O cara está subindo correndo como um flash, sem saber se consegue perfurar uma criatura tão enorme quanto esta. Selecionando cuidadosamente seu alvo, ele mira na cabeça do monstro, liberando um tiro de orbe perfurante. Mas apenas por essa distância, Tema calcula que o orbe é tão pequeno que causará dano mínimo. A estátua de pedra titânica retalia com um punho próprio. E como nosso garoto não consegue nem desviar no ar, ele não tem escolha a não ser usar gelo negro repetidamente para aguentar o golpe. Ainda assim, o impacto lança esse cara pelos ares, esmagando-o contra a parede mais próxima. A luta é muito mais difícil do que ele pensava que seria. Sentindo a necessidade de sobremimese, o sistema começa a analisar automaticamente, trazendo satisfação ao rosto do nosso garoto. A cena corta para a casa de Reiji, onde um de seus agentes expressa seu choque. O homem o ofende com seu barulho, mas também o informa de uma notícia repentina. Aparentemente, alguém conseguiu vencer Takeru e entrou em uma das fases avançadas. A notícia irrita esse filhinho de papai, que não consegue acreditar como Takeru perdeu com o nível que tinha. A única explicação razoável é que alguém acima do nível 30 o superou. Infelizmente, os despertos deste nível são habilidosos e lidam com missões reais, então não se dão ao trabalho de brincar com despertos fracos. Todos na instalação estão por volta do nível 10, mas não há como o Aizen do Paraguai acreditar que um guerreiro de nível 10 venceu Takeru. Reiji pretende investigar o assunto por conta própria, acreditando que chegará a tempo ao mesmo local se eles se apressarem agora. Seu agente até recomenda que eles procedam com cautela, mas, obviamente, o QI de Ameba aqui não dá ouvidos ao seu aviso. Reiji está com vontade de humilhar essa pessoa por ousar mexer com a família Kinoshita. Quanto ao nosso garoto, de alguma forma ele conseguiu sobreviver e alcançar 100% de análise. Protegido em seu Lotus, o sistema marca a conclusão da habilidade de gigantificação. Mas, estranhamente, Tema não adquiriu uma nova habilidade desta vez. Em vez disso, seu orbe perfurante foi aprimorado para o nível 2, permitindo-lhe a habilidade de ajustar o tamanho do orbe e até dobrando seu aumento de velocidade passivo. Testando ambos os efeitos de uma vez, Tema ativa seu orbe recém-evoluído, manifestando um orbe que consome até a última gota de sua mana. Este é o orbe perfurante mais poderoso que ele já fez até agora, e ele é lançado como uma verdadeira bomba nuclear. O cara está até posando como Gojo após seu tiro final, imaginando se foi longe demais no final. A derrota do Golem de pedra marca mais um passo em seu progresso. A velocidade do orbe aumentou para 7 metros por segundo. E se ele conseguir concluir a fase mais 2 vezes, ele acabará aumentando a velocidade para a de um carro. Todo esse tempo, os efeitos passivos que ele vinha ignorando estão se mostrando bastante úteis para ele. A explosão de Lotus permite uma maior utilização de todas as suas habilidades, o que significa que, contanto que ele possa fortalecer o efeito passivo da explosão de Lotus, ele terá poder suficiente para atirar em monstros a milhares de metros de distância. A fase avançada é marcada como concluída em meros 3 minutos, estabelecendo outro recorde e desconcertando os outros despertos. As pessoas querem saber por que e como esse cara é nível 0, porque não faz o menor sentido. E lá está ele, parecendo que acabou de sair do banho. Nenhum sinal de ferimentos. Até a Jelly está impressionada, sempre maravilhada com ele. Ela o elogia por ser rápido com sua taxa de conclusão, mas isso é apenas graças à ajuda do orbe perfurante que ele obteve. Estranhamente, ele avista uma borboleta pairando ao redor dela. Chama-se borboleta de Jade. A Jelly é na verdade uma usuária de Shikigami, mas estou muito ocupado notando aquelas curvas para me importar com a borboleta. Ninguém me pergunte a cor, por favor. Ele interage com a coisinha fofa, chamando-a de linda, e pergunta diretamente a Gélia sobre os tipos de trabalhos que despertos comuns têm. Ela fica chocada por ele não ter nenhum conhecimento básico sobre isso. Os trabalhos são, na verdade, divididos em 4 categorias, e nosso garoto já testemunhou 3 delas até agora. O primeiro tipo é o elementalista, com uma vasta gama de elementos a compor a lista. Estes despertos são também os mais comuns e são conhecidos por terem o maior poder de combate. O gordo da turma dele, e até o Takeru, são iguais. O segundo tipo de desperto é um utilizador de Shikigami. É isso mesmo, vadias. Vamos fazer isto à maneira do Megumi, estilo Jujutsu Kaisen. Os Shikigami ficam com o seu mestre desde o momento em que nascem, e é por isso que ela tem um. Com 2 tipos esclarecidos, ela espera que ele faça perguntas. O nosso rapaz fica chocado ao ver que a borboleta de Jade dela é de um nível ainda mais alto que o dela, o que o faz questionar o seu estatuto de veterana. O humano acabou por destruir o ego da pobre rapariga com aquelas palavras, sem sequer tentar amenizar. A Gerra corrige o seu mal-entendido sobre poder, explicando que os Shikigami serão sempre de nível superior ao seu mestre.
Mas numa situação como essa, o cérebro calculista do tema percebe que é melhor visar o mestre do Shikigami numa luta. Ela fica aterrorizada ao sentir um indício de aura negativa a vir dele. De qualquer forma, ele espera que o resto seja apresentado. O terceiro tipo é uma classe misteriosa com pouca informação disponível sobre ela. É a que o nosso rapaz tem, o tipo chamado Order Breaker. O problema com os indivíduos que possuem este tipo é que cada um deles tem habilidades diferentes. O tema da Lotus Azul difere dos despertos que conseguem mudar de tamanho ou até criar clones de sombra, porque o Naruto também está aqui. As habilidades possuídas em cada categoria de classe são classificadas de C a S em 4 pirâmides de força, mas os Order Breaker são classificados como tendo habilidades de categoria Z, diferentes do resto. É porque a classe Order Breaker é tratada com respeito devido às suas habilidades únicas. E no momento em que um oponente descobre a habilidade de um Order Breaker, eles perdem a sua maior vantagem. É a mesma razão pela qual Mendu, o pai dela, insistiu para que a Gélia não perguntasse sobre as habilidades do nosso rapaz. O tema também é irregular entre os Order Breakers porque, por confirmação pessoal, ela viu utilizar 3 habilidades diferentes, 2 delas relacionadas com elementalistas. O tema está a começar a ficar um pouco chateado por ela continuar a falar dele, então ele pergunta diretamente sobre o quarto tipo de classe que ele ainda não viu. Sobre esse, ela recusa-se a dizer uma palavra, chamando-lhe um castigo por este homem guardar tudo para si. Antes de sair, a Gélia pergunta sobre as suas intenções a partir daqui e descobre que Tema vai limpar repetidamente o mesmo estágio avançado vezes sem conta. Ela lembra ao idiota que os estágios têm os seus próprios períodos de arrefecimento, então ele não poderá aceder a ele durante pelo menos 2 dias. É um verdadeiro obstáculo que os arrefecimentos existam, e ele nem sequer os tinha considerado. É por isso que o Reiji os guarda para si. E como o nosso rapaz não pode melhorar a sua esfera perfurante, ele pensa que poderia pelo menos melhorar a explosão de Lotus. Então ele pede um estágio diferente com um número ainda maior de bestas da calamidade. A Machizinha do Lidl lembra-se de haver um. Embora o nível das bestas da calamidade não seja muito alto, tem uma porrada de monstros. São um enxame de gafanhotos gigantes, pelo menos 100 deles. O estágio é uma verdadeira dor de cabeça sem possuir uma habilidade de longo alcance, então ela avisa-o para não tentar, sem saber que o nosso rapaz já tem a habilidade de detonação explosiva, a explosão de Lotus. Ele ignora os avisos contínuos enquanto os outros expressam choque ao ouvi-lo planear conquistar o estágio dos gafanhotos. Eles já estão a tremer, a pensar que o Reiji chegará em breve para se vingar e querem ir-se embora antes que isso aconteça. Falando nesse canalha, ele acaba por chegar ao mesmo local apenas para perceber que o seu alvo escapou para outro lugar. É difícil de acreditar que alguém conseguiu limpar o estágio no pouco tempo que tiveram. O sangue do Reiji ferve, e ele pensa que este ofensor misterioso está a gozar com ele de propósito. Ele ordena aos seus agentes que procurem vestígios de mana e que contactem alguém chamado Om para o trabalho. Ele quer o tema vivo para que ele possa pessoalmente oferecer-lhe um gostinho de um inferno torturante. O humano acha-se o maior. Numa área diferente, um pobre desperto mal se agarra à vida. Ele está a ser caçado por On, um subordinado do Reiji. E mesmo depois de usar o seu jutsu de fuga, ele acaba por ser descoberto pela fera selvagem de boca aberta. A criatura rasga-o na sua boca enquanto o outro agente do Reiji vem para o recuperar. O tipo na boca dele ainda está vivo, a propósito, a questionar-se como conseguiram localizá-lo. O cão de estimação desta pessoa aqui tem um excelente olfato, localizando qualquer alvo com facilidade. O homem é conhecido como Charles, o cão de caça, e veio eliminar o seu alvo em nome de Reiji. O pobre coitado implora pela sua vida, mas Charles permite impiedosamente que o seu lobo se farte da carne do humano. Após a sua morte, eles finalmente sobem de nível. Charles liga para relatar o estado da missão, confirmando a morte, mas para seu choque, descobre sobre os graves ferimentos de Takeru. Considerando ser um assunto importante, ele é chamado para a localização de Reiji, feliz por uma nova presa ter aparecido. Tema chega perto do estágio, a questionar-se por que é que há tantos gafanhotos em primeiro lugar. A Gélia explica que certos monstros gostam de certos ambientes, razão pela qual uma das habilidades de um desperto é estar bem informado sobre o seu terreno. Os estágios avançados nem sequer têm uma recepcionista adequada devido ao quão perigosos podem ser. Tema pergunta-se por que este nível está completamente encerrado, considerando que é, no máximo, nível 13. O bom de um estágio normal é que pode sair se achares difícil. Mas quando se trata destes gafanhotos, escapar torna-se literalmente impossível. Um único erro faz-te em pedaços por causa do enxame de gafanhotos. Os despertos são comidos vivos ao pequeno almoço. É tão brutal que só restam os ossos deles. Mas este tipo de coisa não assusta o nosso rapaz. Ele está simplesmente feliz por encontrar o recreio perfeito para caçar uma tonelada de monstros.
A Gélia acha que ele é um idiota do caralho por isso, mas Tema tem os seus objetivos e entra confiantemente no estágio. Ela está preocupada se o que lhe disse será suficiente, antes de perceber que se esqueceu de mencionar um detalhe crucial, que os gafanhotos reaparecem literalmente um número infinito de vezes até o chefe ser derrotado. Tendo cometido um erro tão grande, a Gélia quer invadir o nível do estágio para o avisar, mas então ela sente uma presença sinistra. É Charles, o cão de caça, que a encara com olhos diabólicos, a pedir para procurar alguém. A cena corta e leva-nos para a experiência do Tema dentro do estágio. Batendo palmas, ele acorda de forma brincalhona os insetos irritantes para que possa matá-los repetidamente. Os seus níveis são tão patéticos, um mero nível 1, mas a sua quantidade faz este estágio valer a pena. Com mais de 100 a cobrir o céu, Tema lança sua técnica de explosão de lótus enquanto se protege com uma armadura de gelo negro. O seu objetivo é deixar que estes desgraçados o cerquem de todas as direções, e assim que se sentirem confiantes, ele detonará. Tema ativa a explosão de lótus no momento preciso, obliterando os insetos todos de uma vez. No final do seu ataque, estão todos mortos, evoluindo a sua explosão de lótus para o nível 2. O seu alcance expandiu-se para uns impressionantes 10 metros, o dobro de antes. Tema pensa que monstros deste nível fraco devem render-lhe pontos fáceis porque mal consomem a sua mana em qualquer uma das suas habilidades. Se ele puder usar mais 10 disparos e matar 100 gafanhotos em cada golpe, a sua habilidade melhorará em 1000%. Mas então ele percebe que este estágio também deve ter o seu próprio período de arrefecimento, então a sua felicidade dura pouco. Tema verifica sua pulseira, a perguntar-se por que é que o aviso de conclusão do estágio ainda não apareceu. Em vez disso, ele deteta a habilidade do monstro-chefe chamada Vontade da Matriarca, que ativa imediatamente o seu efeito de análise. Quando Tema olha à volta para verificar se há sobreviventes, ele vê o enxame morto a ser puxado para dentro de uma espécie de vórtice. Afastando-se rapidamente, Tema cria distância entre eles, questionando se isto é por causa da habilidade do chefe. Ele baixou a guarda, e embora seja ótimo poder continuar a evoluir a sua habilidade, o principal problema agora é que ele não sabe a localização do chefe. A sua melhor estratégia neste momento é continuar a aniquilar o enxame até que o chefe eventualmente se exponha. Reativando a explosão de lótus, ele detona outra explosão, massacrando outro enxame. O alcance aumenta para 16 metros, amplificando ainda mais a explosão. Com uma segunda eliminação total, Tema pergunta-se curiosamente por que o chefe ainda não apareceu. Os mesmos gafanhotos mortos acabam por reaparecer, criando um enxame infinito que simplesmente não fica morto. Infelizmente, Tema só pode aguentar por mais 9 detonações com a sua habilidade. Ele estende a mão uma terceira vez, prometendo aniquilá-los todas as vezes que voltarem. Uma terceira explosão massacra o enxame com outra série de 100 mortes. Tema continua a detonar até aumentar o raio da explosão para 54 metros. Agora ele só tem mais um disparo, mas estes insetos ainda não pararam de reaparecer. O enxame surge novamente, instilando uma sensação de pânico em Tema porque ele está prestes a ficar sem mana e nem sequer tem como confrontar o chefe. Embora ele pudesse facilmente tentar escapar do estágio, este homem é demasiado egoísta para desistir. Uma última vez, ele declara sua intenção de massacrar o enxame. A explosão de lótus detona na maior explosão que ele já lançou, fatigando nosso rapaz até aos seus limites. O enxame simplesmente levanta-se de novo, e o progresso da análise também ainda não está completo. É neste momento que ele percebe que se lixou mesmo, porque a rainha tem uma habilidade de reprodução infinita. Isso significa que a única forma de vencer é matá-la. Mas como é que ele vai fazer isso com 0 pontos de mana? Felizmente, a sua taxa de análise atinge a conclusão total, envolvendo num domínio de lótus e adaptando-se à habilidade da rainha. Tema adquire uma nova habilidade de detecção para neutralizar a habilidade dela com um efeito passivo de código de batota. É tão poderosa que ele poderia deixar o chefe vivo de propósito só para farmar os gafanhotos às vezes que quisesse. Infelizmente, a Gélia está à espera dele, por isso ele precisa de despachar as coisas. Com a ativação da habilidade, as suas capacidades sensoriais são aguçadas, mapeando a área circundante em busca do seu alvo. O detetor capta os sinais da rainha mesmo debaixo do solo, que era a única coisa de que o Tema precisava. A seguir, ele cria o roxo oco, roubando o estilo do Gojo outra vez, e liberta-o para dizimar a irritante rainha. A esfera perfurante abre caminho pelo subsolo, forçando a rainha a sair para onde está mais vulnerável. E aqui, o nosso rapaz acerta-lhe com um golpe cortante pelas costas, acabando com a vida dela. Com a rainha desmantelada, o enxame mergulha no caos, mas o nosso rapaz fica feliz por mandá-los a todos para o inferno juntamente com ela. Uma detonação final resolve as coisas e mata o enxame de gafanhotos de vez, aumentando o alcance para 65 metros.
O estágio ajudou-o com 1 tonelada de melhorias de habilidade, e o tema pretende reutilizá-lo para evoluir ainda mais o seu alcance mais tarde. Atingindo um novo recorde de 17 minutos, ele sai do estágio preocupado com a condição da Gélia, mas também pensa que ela pode simplesmente mandá-lo passear. Na verdade, o tema gosta do lado desajeitado dela, mas no momento em que ele sai, vê a Gélia cheia de cortes e a ser sufocada pelo Charles. O facto de o tema ter saído inteiro é a confirmação para o cão de caça de que este é o tipo que o seu mestre procura. E, sim, não se esqueçam que o One Piece é real. Agitado, o tema ameaça este tipo para tirar as mãos dela, senão ele mata-o. O Charles acha que o miúdo é convencido para o novato de nível 0. E nesse exato momento, o nosso rapaz aparece-lhe mesmo à frente da cara para o matar. Pensando, oh, merda. Estou lixado. O Charles invoca o seu Shikigami Lobo para bloquear o ataque. A criatura aguenta o golpe com sucesso enquanto a supermimese é ativada novamente. O tema percebe imediatamente que está a lidar com um utilizador de Shikigami enquanto o Charles analisa a situação. O lutador à sua frente manobrou excelentemente a alta velocidade. É claro como o Takeru perdeu aquela luta. Mas a grande vantagem que o Charles tem sobre o Takeru é uma situação de refém gratuita através da rapariga. O tema teme pela vida dela, e a distração custa-lhe caro quando o Shikigami lhe salta para a cara. A pior parte sobre a força da mordida da morte é que ela pode esmagar qualquer inimigo, mesmo com estatísticas de defesa elevadas. Para seu choque, Charles vê este homem explodir com espigões de gelo negro para proteger o seu braço. O tema até usa o outro braço para carregar um tiro mortal. A esfera perfurante aniquila o Shikigami com um único golpe, matando-o imediatamente. Agora que ele matou a própria morte, o seu próximo alvo é o Charles, que deve ser bem mais fácil de lidar. O despertado experiente percebe que este novato não conhece o efeito de reaparecimento de um utilizador de Shikigami. A morte tem uma habilidade de rank B chamada Desejo de Reaparecimento, diminuindo imensamente o seu tempo de reaparecimento. O tema está distraído, então a criatura tenta atacá-lo com os seus dentes afiados e abertos. Mas não se preocupem, porque o sentido de mana já previu este resultado. O tema retalia facilmente, parando o monstro mais uma vez. A sua habilidade de análise aproxima-se lentamente da conclusão, mas se o Lotus aparecer à frente do Charles, pode dar-lhe informação gratuita sobre a sua habilidade. O próprio Charles está a ter um colapso mental por lidar com um tipo com velocidade e força imensas, juntamente com um monte de outras batotas. A sua única vantagem é a Gélia, então ele aperta-lhe o pescoço o suficiente para impedir de dizer mais forte, paizinho, e ameaça matá-la à frente do tema. O nosso rapaz queria completar a análise sem invocar o Lotus, mas as coisas estão a tomar um rumo diferente. Com a sua conclusão, ele ganha a contra-habilidade chamada Devorador de Shikigami, um poder único com o efeito de tomar o controle do Shikigami de outro utilizador tocando-lhe uma vez. Este é um excelente contra-ataque, mas como nosso rapaz cancelou intencionalmente o efeito de invocação do Lotus da sua habilidade, ele não recebeu nenhum efeito de recuperação automática. Esse é o preço por o ter saltado. O bom é que ele não está ferido de momento, por isso não precisa dela de qualquer maneira. Primeiro, o mais importante, ele testa o seu feitiço Devorador de Shikigami no monstro que se aproxima. Ativando a sua essência, ele dá uma palmada na cabeça do Shikigami, manipulando os fios do seu controlo antes de chutar a criatura para longe com uma velocidade enorme. O Charles vê o seu monstro ser obliterado novamente, chamando a pobre criatura um vira-lata inútil. Ele ameaça partir o pescoço da Gélia, mas ela nem se importa consigo mesma nesta situação. O tema levanta as mãos de forma absolutamente cinematográfica para salvar a vida dela. O Charles está feliz por o miúdo estar a ser obediente para evitar mais problemas, mas a parte que está a incomodar o nosso rapaz é porque aqui ele está a ser alvo em primeiro lugar. O Charles acha que ele se está a fazer de parvo quando foi ele quem instigou tudo. Ele decide contar tudo sobre os detalhes da sua missão, revelando como o Reiji está furioso desde que o despertado misterioso roubou os seus estágios avançados. É por isso que ele recrutou o Charles para acabar com ele. Ouvir o nome do Reiji pela milionésima vez irrita o tema, que acha que os dois precisam mesmo de ter uma conversa em privado. O Charles assegura-lhe que já estão a ir nessa direção, pois vai usar o seu cão de estimação para cortar as pernas do nosso rapaz. E desta vez, se ele usar gelo defensivo, o Charles vai partir o pescoço da Gélia. Ele dá uma ordem ao monstro para torturar a sua presa, sem saber que o jogo virou, enquanto a criatura morde o seu antigo mestre. A Gélia é salva pela velocidade da onda de trovão do tema. O caçador não consegue compreender por que o Shikigami o está a atacar, enquanto o tema elogia o seu novo animal de estimação. Ele ainda não acabou de fazer justiça pelo que este cabrão fez à comissão de frente da Gélia. Quer dizer, a própria Gélia. O caçador tornou-se agora caça enquanto ele implora por misericórdia, oferecendo-se até para caçar o Reiji por este tipo.
O tema goza da proposta de merda enquanto Charles, psicoticamente, lança uma última tentativa para acabar com a vida do novato. A sua lâmina arranha ao lado do tema enquanto ele sinaliza ao seu novo animal de estimação para matar o cabrão do Charles da mesma forma que ele torturou a Gélia. Não consigo deixar de me lembrar daquela cena icônica de A Guerra dos Tronos que envolve o final patético do Ramsay. O Shikigami encara a sua refeição enquanto o outrora impiedoso caçador geme como um animal patético. A morte abre bem a sua mandíbula e finalmente acaba com a vida do Charles, trazendo satisfação ao tema. Enquanto isto acontece, ele chama a pessoa que observava secretamente a luta do seu confortável esconderijo e insta-a a revelar-se. O espião é apanhado e expõe-se, mas o tema ainda está naquele modo de sede de sangue, então ele pergunta imediatamente se este tipo também está associado ao Charles. O tipo esclarece freneticamente que não é nada disso, mas o tema genuinamente não tem tempo a perder. Ele encarrega a morte de acabar de comer e voltar para ele. O Shikigami devora o Charles e eventualmente desaparece. Até mesmo um cão furioso como a morte é capaz de obedecer aos comandos do tema. O tipo loiro está agora confiante de que o nosso rapaz o pode ajudar. O Ibéria diz o seu nome, elogiando o tema pelos seus movimentos super fixes de há pouco. Ele já o conhece como o tipo que derrotou o Takeru, e tem uma proposta para o tema em troca de pedras de karma e armas. Rejeitando todas essas ofertas, o nosso rapaz simplesmente vai-se embora, ignorando-o. Nenhum despertado conseguiria fazer o que ele acabou de fazer pela recompensa que poderia ter recebido. Um tipo específico de recompensa adapta-se sempre à situação de uma pessoa específica, assim como uma lâmina beneficiaria um vingador e um medicamento curaria os feridos. Isto acende uma ideia na cabeça do Ibéria, pois ele tem a recompensa perfeita para a situação. Ele entende que o tema não pode mover-se rapidamente agora porque a Gélia já está ferida. E até ele a levar para o hospital, ela vai sangrar até a morte. Para remediar a sua dor, o Ibéria saca de um item de cura. É um pergaminho místico que de facto impede o tema de se ir embora. Ele vira-se, o seu rosto mostrando genuinamente sinais de alívio pela segurança da sua amiga. Este item é promissor o suficiente para salvar a vida dela, então eles deitam-na e envolvem o seu peito com o material. O item é um artefacto raro criado a partir de dois materiais diferentes dos clãs dos espíritos da sombra e da madeira. O novato não faz ideia do que é um artefacto, então o Ibéria explica a sua lógica. As armas modernas da humanidade não valem nada contra as criaturas da destruição, especialmente as armas de fogo. O bom dos artesãos é que eles podem forjar novas armas usando partes de monólitos ou de bestas do desastre. Estes itens criados são chamados de artefactos. Eles são classificados em 4 classes de raridade, que vão de comum a raro, épico e único. Os artefactos comuns são as vossas armas básicas médias, capazes de ferir bestas do desastre e despertados comuns, como a espada longa. Os artefactos raros melhoram as estatísticas do utilizador, como uma lâmina de água. Um artefacto épico, e atenção, esta espada de sangue vermelho é super fixe, acaba por melhorar as estatísticas e fornecer efeitos especiais. Finalmente, aquele que supera todos eles, classificando-se na categoria mais alta, é a classe única. Estes vêm com habilidades únicas, como a espada sagrada. Artesãos não se comparam a lutadores, mas são difíceis de encontrar. Os despertos estão sempre em dívida com eles por seu excelente trabalho. Tema deduz que o pai desse cara é um artesão. Na verdade, ele também não é um artesão comum. Nos 5 continentes, apenas 10 artefatos únicos foram produzidos. E adivinha? O pai desse cara produziu 3 desses malditos artefatos, o que lhe rendeu o título de Rei Artesão do Norte. Eu não sabia que o caminhão Kun também ezecaiou o Jon Snow aqui, mas nosso garoto não dá a mínima, virando-se para um objeto de seu próprio interesse. Ele inspeciona a besta que pegou de Charles. É um artefato também. Ibéria fica chocado que, mesmo depois daquela história incrível, esse cara não deu a mínima para o pai dele. A besta é um artefato raro. Infelizmente, não há munição, mas Ibéria explica que algumas armas geram sua própria munição. Para o choque de tema, a arma desaparece no ar. Esta também é outra qualidade de certos artefatos que são ligados à alma dos donos e acabam retornando automaticamente para uma dimensão subespacial. Tema acha essa informação legal e agradece a este cara por curar a Gélia, salvando sua vida. Ele está em dívida com ele por quaisquer favores no futuro e pretende cuidar pessoalmente de Reigi depois disso. Ibéria acha uma ideia muito imprudente ir desafiar Reigi sozinho, mas Tema não está com vontade de discutir e não entende o problema. O bom é que tanto Ibéria quanto nosso garoto têm o mesmo alvo. Embora Reigi não o tenha irritado exatamente, Ibéria sugere que os dois se unam nas eliminatórias do torneio da Aliança dos Salvadores. Tema se lembra do torneio, recordando como apenas os 10 melhores candidatos qualificados chegam ao torneio principal. É também por isso que ele tem farmado fases avançadas sem parar para se preparar para o teste. No entanto,
Ele não entende o que isso tem a ver com o alvo deles. Ibéria revela que as eliminatórias são realizadas individualmente por continentes. E como filho do chefe, espera-se que Reiji participe deste evento junto com seu irmão mais velho. Se nenhum dos dois ficar entre os 10 primeiros, o nome da família Kinoshita será arrastado pela lama. É a exata razão pela qual ele está tomando o controle de todas as fases para sua vantagem pessoal. Tema questiona por que está recebendo tanta ajuda do desperto loiro, enquanto Ibéria compartilha que o admira genuinamente e acredita em seus próprios instintos de que ambos passarão. Tema ainda não entende por que esse cara está tentando se apressar para o torneio agora, levando o guerreiro a procurar por uma razão mais profunda. Ibéria conta que via seu pai trabalhar em suas criações desde pequeno, por isso admira muito seu pai. Seu maior sonho era se tornar um desperto, para lutar contra monstros com as ferramentas que seu pai fez. Infelizmente, mesmo depois de despertar, o pai de Ibéria se recusou a fazer um artefato adequado para ele, chamando-o de indigno de merecer suas criações. Apesar da súplica interminável, o homem não hesitou e disse ao filho para passar nas eliminatórias se quisesse uma arma. É por isso que ele tem um desejo intenso de passar nas eliminatórias iniciais de qualquer maneira. Ouvindo tudo isso, Tema entende que o filho do artesão deve ter uma longa lista de pessoas esperando para se juntar a ele, então não há realmente nenhuma razão para ele ter escolhido um cara de nível 0. Aparentemente, o mestre artesão impôs uma condição dizendo que se Ibéria acabar sendo carregado por um companheiro de equipe superpoderoso, ele não lhe dará porcaria nenhuma. Basicamente, o cara tem um pai asiático rígido comum, com muitas expectativas e 0 atalhos. Outro problema é que os competidores fortes já foram avisados por Reiji, restando apenas solitários ou grupos pré-formados. Como ele não tem em quem confiar, Tema é sua melhor aposta, o mesmo homem que obliterou o poderoso Takeru e até derrotou o Charles agora mesmo. No final, após uma infinidade de perguntas, nosso garoto finalmente concorda em se juntar a ele, mas sua preocupação imediata é levar a Gélia para um hospital. Ibéria está tão feliz que já está decidindo o nome da equipe, falando sem parar sobre várias combinações de nomes. O cara é um verdadeiro parceiro, mas ele simplesmente não cala a boca. Lembrando de seus velhos amigos da escola, Tema se pergunta se Rimu e Saya também participarão das eliminatórias. Na próxima cena, vemos Rimu espirrando do nada. Ele presume que seu amigo Tema deve estar se lembrando dele ou algo assim. O nome genuinamente deixa Saya preocupada com a condição de Tema. Ela espera que ele esteja sobrevivendo bem. Rimu a provoca pra caramba por ela ter sentimentos por ele, fazendo com que ela o atinja com sua habilidade de água. Ele a provoca por usar um golpe baixo sujo, mas na visão dela, o treino não se importa com ataques sorrateiros, desde que haja aberturas. Observando-os à distância está seu mestre, um ciborgue que está determinado a treiná-los adequadamente para as eliminatórias. Saya já atingiu o nível 11, enquanto Rimu está preso no 10. Ambos são elementalistas ansiosos para enfrentar outros despertos em breve. A cena corta para a cara de otário do Reiji novamente, que está começando a ficar irritado porque o cão de caça não se reportou. Isso irrita que todos eles são inúteis, enquanto seu agente sugere enviar um grupo de busca. Reiji não se importa e destaca que as eliminatórias são a principal prioridade, porque seu pai vai acabar com a raça dele se ele não passar este ano. A propósito, este cara já comprou quase 800 competidores, subornando-os para cooperarem. Todos eles são de nível 5 ou superior. Reiji gosta do fato de que seu agente é confiável em comparação com os outros e continua a consumir a última pedra para aumentar seus atributos. Ele está em um nível médio 12, pensando que é o maioral, e usa o relâmpago como seu elemento. Na próxima cena, encontramos nosso garoto se desculpando com seu mestre por não conseguir salvar a Gélia a tempo. O comandante do norte considera a ideia de matar Reiji com facilidade, mas Tema não quer isso e implora para que ele o deixe em paz. Mendu entende e está interessado em perguntar sobre os detalhes em outra hora. Ibéria, por outro lado, mal consegue acreditar no que vê. O comandante do norte está aqui agindo como um grande amigo de Tema. Ao seu lado, Tema proclama seu interesse em entrar no torneio de qualificação, e o comandante concorda com essa decisão. A Gélia parece estar se recuperando bem. Sua borboleta a curou no processo. Até Ibéria os ajudou com um artefato raro, despertando o interesse do comandante do norte nele. Mendu sabe sobre a afiliação do garoto com o artesão, superando suas expectativas. Ibéria decide manter a dignidade de seu pai e faz uma declaração foda, afirmando que ele é o pai de Aiden. Sim, você ouviu certo. Este palhaço massacrou acidentalmente essa frase, decepcionando as 3 pessoas e o envergonhando pra caramba. Deixando a aura negativa de lado, Mendu está feliz que o garoto ajudou a salvar sua filha e até pretende prestar o devido respeito ao pai de Ibéria após o torneio. Com as eliminatórias se aproximando, ele sugere que ambos treinem, pois espera muito deles. Tema e Ibéria estão confiantes em sua vitória,
enquanto a Jelly está chocada com o grande interesse de seu pai em nosso garoto ultimamente. A questão sobre o tema é que ele tem um trauma de infância nível Batman, e é por isso que ele é impiedoso contra os monstros. Mas esse mesmo impulso sombrio dele enfraquece perto das pessoas com quem ele se importa. Essa é outra razão pela qual Mendu quer que sua filha fique ao seu lado, para se tornar uma pessoa que ele valoriza o suficiente para proteger. Fora isso, lembra daquele soldado esqueleto que apareceu na escola do tema no início? Acontece que não foi um acaso, mas um ataque devidamente planejado. Traidores entre os humanos estão aumentando, e também houve ataques a outros comandantes. Mendu acredita firmemente que a humanidade está caminhando para a destruição, mesmo agora, mas Tema é a força que pode fechar essa lacuna, tornando-se um raio de esperança para todos. Chegamos ao distrito nível 4, finalmente. O torneio está prestes a começar. Tema não esperava que tantas pessoas aparecessem aqui, mas, obviamente, a presença de Mendu por si só atraiu a atenção de uma multidão gigante, aumentando o número de participantes para 5.000. Isso é uma má notícia para Reiji, porque agora ele tem menos participantes trabalhando para ele, mas seu agente acha que não é grande coisa. Ele já se certificou de colocar faixas vermelhas nos participantes que estão trabalhando para eles, facilitando a identificação. Parece estranho para Saya e Rimu também. Atuando como supervisor principal, Soryu Fujiwara inicia a explicação das regras. A área é dividida em duas partes. Uma é externa, e a outra é uma arena interna. A primeira fase começará a partir das 4 torres da região externa. Espera-se que os competidores lutem da melhor maneira possível para alcançar a região interna. No momento em que entrarem aqui, sua classificação será registrada e instalada em sua pulseira. Apenas os 500 melhores do grupo de 5.000 poderão passar. Sai está um pouco preocupada que praticamente 4.500 pessoas serão eliminadas apenas na primeira rodada. Cada competidor pode carregar com flexibilidade 2 armas ou ferramentas à sua disposição. Qualquer coisa serve. Iberi aponta na direção de Reiji, que está escondido atrás de seus despertos subornados. Ele já sabe que esse babaca comprou os participantes, e eles vão atacar todos para chegar à região interna primeiro. Mas ignorando tudo o que ele disse, Tema caminha sem medo até o 4 olhos de cabelo de ketchup. A primeira fase começa imediatamente com o examinador Fujiwara esperando muito dos jovens. Uma versão mais gostosa do Toji acha que qualidade importa mais que quantidade. Esse cara é o Eigen e suas estatísticas ainda não foram reveladas. Naquela época, ele e Jin foram os únicos 2 que atropelaram a competição. Eigen espera desesperadamente que haja alguém assim entre os despertos que encante a todos, mas esse tipo de gênio não aparece facilmente, então Fujiwara tem baixas expectativas. Aiton lembra do rumor de um garoto que derrotou um monstro de nível 8 logo após despertar e se vira para perguntar a Mendu se é verdade. O comandante do norte confirma isso, levando-os a questionar se o mesmo cara também está participando do torneio. Fujiwara está curioso para saber que tipo de pessoa ele é, então ele examina uma lista de opções da escola. Tanto Rimu quanto Saya são eliminados de seus palpites, restando Ana New, uma especialista em madeira com um incrível nível 16. Ela parece ser um prodígio, mas a falta de resposta de Mendu indica que todos esses palpites são falsos, mesmo que a New seja a mais bem classificada aqui. Aitan, curiosamente, pergunta se há algum nível 0 por perto. Há pelo menos um todo ano que acaba sendo esmagado pela competição. Falando em nível 0, Reiji ridiculariza o novato tentando desafiá-lo, sem saber que este é o mesmo cara que limpou o chão com 2 de seus guarda-costas. No momento em que nosso garoto saca a besta de Charles, seu rosto se contorce em choque. Tema entende que este palhaço estava procurando, enquanto Reiji fica irritado com seu tom insultuoso. Considerando-o apenas um provocador, ele sinaliza para seus lacaios atacarem nosso garoto. Dizendo isso, Reiji salta e vai em direção à região interna. Agora Tema é deixado com um monte de pessoas que são todas de nível superior a ele. Aiton não consegue entender como um nível 0 vai desafiar vários níveis 6 e 7 daquele jeito. Iberia também não está gostando da situação, temendo que sejam sobrecarregados por 4 agressores. Ele já está preparado para usar seu trunfo em uma situação como esta. Um dos capangas tenta provocar nosso garoto, fazendo Tema ordenar que ele saia da frente. Um comentário tão inofensivo faz esse cara cair na gargalhada, porque qualquer um pensaria que o garoto é apenas um exibido que fala muito. Aichi na verdade gosta da personalidade corajosa de Tema e pretende intervir se ele estiver prestes a morrer. O mesmo capanga tenta se meter com ele de novo, apenas para levar um soco na cara enquanto Tema o lembra de sair da frente. Eigen não consegue nem entender como esse garoto conseguiu matar instantaneamente um oponente que é muito superior a ele em nível. Os lutadores ao redor pretendem incinerar a ameaça iminente, enquanto Iberia não consegue nem defender seu amigo. Com um ataque tão massivo, o resto deles acredita que o novato deve estar frito depois disso.
Mas este homem nem sequer sofre um arranhão e impressiona a todos com uma defesa bem-sucedida. Suas estatísticas de defesa para o gelo negro estão disparando a cada tentativa bem-sucedida. Eles não conseguem acreditar que ele bloqueou usando o elemento água, enquanto Temos desafia a tentar o mesmo golpe novamente. Insultado, este cara repete sua habilidade de lança-chamas de rank B com intensidade total. Enquanto isso, nosso garoto apenas fica parado e agradece pelo golpe inteiro. O elementalista de fogo gastou tantas chamas que até sofreu um revés e drenou toda a sua mana. Ele acha que este golpe será o fim de Tema, mas este homem aparece ileso usando uma manopla de gelo negro, tendo feito novas descobertas. O resto do grupo está agora em sérios apuros porque nem mesmo o ataque mais forte causou qualquer dano. Eles o atingem com numerosos ataques de bola de fogo, mas, novamente, nada o fere. Então eles mudam de abordagem para drenar sua mana, mas este homem encurta a distância e os ataca em alta velocidade imediatamente. Numa disputa de força, ele oblitera outro desperto, derrotando mais um. Os dois últimos são guerreiros do relâmpago. Para esses caras, ele até os avisa que não conseguirão escapar, mas os idiotas vão em frente e ativam habilidades duplas de qualquer maneira. Eigen não consegue acreditar que está testemunhando um cara de nível 0 massacrar uma equipe inteira. Com todos eles no chão, Iber elogia seu colega de equipe por ser incrível. Ninguém acredita que ele seja nível 0, mas Ibéria lembra a Arena que ele e seu parceiro serão os melhores dos melhores que o torneio já viu. Renji está a caminho pensando na besta quando de repente ele vê outro desperto passar por ele apenas para ser eletrocutado como o cachorro de Hassan. Renji lembra a este cão o seu lugar, que ninguém deve ultrapassá-lo. Ele reúne o resto de seus lacaios e ordena que fiquem juntos. Os examinadores observam sua arrogância em plena exibição como o jovem mestre da família Kinoshita. Infelizmente, nada vai contra as regras, então eles não podem intervir enquanto Reiji está totalmente confiante em sua vitória neste torneio. De repente, o Mano ouve alguém chamando seu nome. Não é ninguém menos que a dupla dinâmica de antes. Tema sobreviveu à equipe, o que o faz questionar como diabos esse cara conseguiu fazer isso. Ele chama nosso garoto de lixo de nível 0, mas Tema não se importa, e Reiji não quer lutar com ele de frente, então ele sinaliza para outro grande grupo de 100 guerreiros para mantê-los ocupados. Tema fica feliz em enfrentá-los de frente e cobre os ouvidos de Ibéria antes de avançar com a velocidade de um raio, derrubando Reiji com força. Esta é a sua maneira de dizer ao desgraçado que ele vai acertar as contas, e ele não deixará sua presa escapar até que isso aconteça. Sei e Rimu estão com problemas, mas acabam chegando ao círculo interno. Ui e Aragami estão em terceiro e segundo lugar, respectivamente. Anil está no topo, dominando a tabela de classificação. Ela está em outro nível, mas Ibéria na verdade acaba chegando em sexto lugar logo depois de gritar o nome de Tema. O homem do momento ainda está no campo de batalha, com a intenção de farmar um grupo de 100 em vez de apenas ir para a zona de conclusão. Até os examinadores não conseguem entender qual é a desse cara. Aitin está começando a se perguntar se este homem pode realmente acabar com todos eles. Reiji considera nosso garoto uma praga que se tornou um incômodo que ele não pode mais ignorar, mas são 100 homens contra um, então as chances claramente não estão a favor do nosso garoto. A principal prioridade de Tema é vingar a Géria, que se dane o torneio. O ataque começa quando o exército de despertos avança contra ele, mas nosso garoto nem se abala e derruba o primeiro agressor, abatendo o primeiro cara com um só golpe. O resto deles está começando a duvidar de seu status de nível 0, enquanto Tema ativa a explosão de Lotus para mandar o campo de batalha para o esquecimento. O mundo inteiro está assistindo suas habilidades agora, até mesmo aqueles que já completaram a zona. O examinador não consegue acreditar no raio insano da detonação, enquanto a Géria está impressionada com sua evolução recente. Mas o único objetivo deste homem agora é o Punk que começou uma briga com ele. Ele acabou de matar instantaneamente 100 membros do grupo, então só resta Reiji. Tema se aproxima dele enquanto esse cara ainda tem a audácia de presumir que pode vencer esta luta apenas gritando bem alto. Ele libera seu golpe final, o canhão de trovão. Tema inicia o processo de análise e dá um soco no estômago deste homem, jogando no chão e reduzindo-o a um inseto insignificante. Reiji implora para que seu assistente salve sua vida, que voluntariamente quebra as regras e entra no torneio. Ele é na verdade um desperto de nível 35, então Aitin está interessado em eliminá-lo imediatamente por invadir. Nosso garoto consegue perceber que alguém está se aproximando em alta velocidade, mas é mais de uma pessoa. O agente estava prestes a pegá-lo quando Aitin o esmagou no chão, instando Tema a continuar de onde parou. Tema encara o cão que implora por sua vida. Mas antes que ele possa terminar sua história triste, o Mano pulveriza sua cabeça, finalmente vingando a Gélia, sua waifu. O processo de análise é pausado por ele para que possa guardá-lo para mais tarde, mas uma voz peculiar chama sua atenção. Sei e seus amigos o convidam para entrar.
Ela está ovulando por este homem depois de vê-lo massacrar aqueles despertos, e foi assim que ele alcançou a zona interna em 7º lugar. Ibéria e Remu estão tendo uma treta séria de manos. Ambos querem reivindicar o posto de melhor amigo de Tema. Eles discutem um com o outro, ridicularizando e provocando com o melhor de suas habilidades. O examinador conclui a primeira fase e explica que os competidores devem lutar contra monstros na segunda fase por 1 hora seguida. Este é o nível mais emocionante, pois todos os 7 notáveis competidores dão as boas-vindas ao seu próximo desafio. Eles chegam ao local. Todos eles estão curiosos. Enquanto Saya e Rimu querem saber tudo sobre a habilidade do nosso garoto, os examinadores instruem os candidatos a se prepararem, desta vez encontrando-os mais de perto, junto com o resto das figuras famosas. O teste consistirá em caçar feras e matá-las com base em pontos de dificuldade. Derrotar um monstro resultará em um tempo de espera de 1 minuto. Isso faz Gakui querer caçar os monstros de nível mais alto imediatamente. Curioso, Tema levanta a voz para fazer uma pergunta, indagando se a classe Pesadelo é realmente a maior dificuldade. A maioria ali não acha que ele seja poderoso o suficiente para derrubar uma ameaça como essa, mas Fujiwara revela que não há limite superior para criaturas de nível Pesadelo. Elas são todas diferentes, então é inútil até mesmo pensar sobre isso. O desempenho de hoje também será considerado em sua futura avaliação para se tornar um salvador de alto nível, por isso é importante pontuar bem. Lembrando a pontuação de 115.000 de Jin, nosso garoto decidiu superar o maior da humanidade. Os competidores entram nos campos de prova, dando início ao teste. Os primeiros monstros são lixo, então Tema ativa sua habilidade de gelo para acabar com eles rapidamente e passar para o próximo nível de dificuldade. Aiten é o único que está empolgado para observar cada movimento dele. Mesmo agora, ele observa o garoto obliterar a horda de cães em um único segundo. É por isso que Aiten gosta dele, mas Fujiwara certamente acha que o monstro de nível 8 que Tema enfrentará em seguida vai dar trabalho para ele. É óbvio para qualquer um ter dificuldades nesse nível, mas Mendu não quer que esses caras foquem em seu aluno, então ele muda a conversa para perguntar sobre os outros estudantes. Eles estão todos indo bem. A única pessoa que está competindo com Tema é a própria Anil. Quanto à luta de Tema, o cara aguenta as chamas como sempre faz e emerge sem um arranhão. Ele corta a criatura com um único golpe, matando-a em 5 segundos e ganhando 500 pontos. Aiten se pergunta por que ele não matou o monstro imediatamente, enquanto Tema está focado em aprimorar seus atributos de defesa, por isso ele está aguentando todos os golpes. O próximo obstáculo é um rinoceronte Eleki. É um monstro mais difícil que vale 1000 pontos. Até mesmo um único golpe irá paralisá-lo instantaneamente. Vencer uma criatura dessas exige velocidade implacável, mas Tema se aproxima dela casualmente, até mesmo expressando interesse no chifre. O rinoceronte o arremessa para longe, mas este homem não sente nada. Ele continua dando um show para sua audiência. Graças a aguentar aquele golpe, seus atributos pessoais aumentam novamente. Agora é hora de terminar a luta. Então Tema avança e mata a criatura em 7 segundos. Fujiwara cria suspense para o próximo monstro, pois é ainda mais temível que o último, com ataque e defesa absurdos. Esta criatura é considerada uma das bestas do desastre mais ferozes das preliminares. Este é o gigante do purgatório da classe Pesadelo, mas toda essa bajulação não adianta nada quando Tema o mata com um tiro de sua orbe perfurante, até mesmo posando com indiferença após a morte. Ele cansou de brincar com seus brinquedos e pede aos examinadores que enviem o próximo monstro da classe Pesadelo. Saizagi usa seu poder para perfurar o monstro diretamente pela boca, planejando aniquilar os 2 monstros restantes para que ela possa finalmente avançar para a classe normal. Enquanto ela se prepara, seu sistema notifica de que está perto de concluir a classe iniciante. Em outro lugar, Gakuve está confiante de que será o primeiro a alcançar a classe normal, enquanto a Nananil decide recuperar sua mana antes de prosseguir para o próximo nível. De repente, o sistema anuncia algo em voz alta. A classe Pesadelo foi concluída por alguém classificado em 21º e em tempo recorde. A mensagem abala todos eles. Sai instantaneamente tem certeza de que quem fez isso deve ser o Tema. Por outro lado, os 4 ficam completamente maravilhados ao saber que ele conseguiu matar instantaneamente um gigante do purgatório de nível 15. Curiosos para ver até onde ele realmente pode ir, eles decidem aumentar a dificuldade do desafio. Enquanto nosso garoto verifica seus atributos, a decepção toma conta dele. Ele esperava algo extraordinário, mas tudo o que recebeu foram alguns pontos adicionais. Insatisfeito, ele decide derrubar um dos monstros. Com apenas um único ataque, ele o perfura usando sua esfera, derrubando-o instantaneamente. Mais uma vez, eles ficam se perguntando o que exatamente é a esfera e se ela tem um limite. Aiton percebe que a balança está preenchida quase inteiramente com força, mas ao mesmo tempo, ela carrega uma grande falha.
Enquanto isso, nosso garoto agora enfrenta uma besta cuja velocidade supera a de qualquer monstro que ele encontrou antes. Aiton explica que os gigantes do purgatório são frequentemente confundidos como lentos devido ao seu tamanho massivo, mas na realidade, são incrivelmente rápidos. Ele explica ainda que, como sua espécie não contém mana, seus outros atributos são drasticamente aprimorados em troca. A besta consegue desviar de todos os tiros que nosso garoto lança contra ela puramente por causa de sua velocidade esmagadora. É quando Aiton percebe a falha que notou anteriormente. As esferas negras podem infligir danos devastadores, mas sua velocidade de voo é mais lenta que a dos monstros de alto nível. Ainda assim, ele observa que Tema entende bem de táticas de batalha, pois usa o hábito de um grito do gigante do purgatório como uma abertura antes de lançar seu ataque. No entanto, ele também conclui que, se nosso garoto não conseguir aumentar a velocidade da esfera negra, não será capaz de avançar mais. Do outro lado, nosso garoto começa a ter dificuldades à medida que a luta se arrasta, percebendo que o monstro pode desviar facilmente de ataques lançados a média distância. Fujirara fica preocupado, pensando que se nosso garoto continuar dependendo apenas da esfera negra sem nenhuma contramedida, isso significaria que ele não tem outras técnicas. Para a surpresa deles, no entanto, Tema de repente começa a sorrir. Ele decifrou o código, descobrindo como atacar à frente do monstro em vez de persegui-lo. Ambos correm um em direção ao outro para lançar um ataque. O monstro balança seu punho maciço e o esmaga em direção ao nosso garoto, rachando toda a arena com o impacto. Instantaneamente, a equipe começa a chamar a equipe de resgate, sabendo que um ataque de rinoceronte elétrico não é brincadeira. Mas logo todos percebem que o ataque nunca o atingiu. O monstro olha ao redor confuso, incapaz de localizar seu alvo. Por trás, nosso garoto atinge o monstro com sua esfera negra, explodindo completamente seu rosto. A batalha termina em apenas 12 segundos. A Gélia não consegue acreditar que Tema conseguiu derrotar um monstro gigante de forma tão decisiva. Quando os outros, Izumi e Fujirara, se viram para ela, eles notam o quão preocupada ela parece. Uma visão rara, de fato. Ela tenta apressadamente disfarçar, afirmando que estava simplesmente rezando pela segurança de todos e que teria reagido da mesma forma mesmo que fosse outra pessoa. Suas explicações excessivas só os fazem pensar que ela se tornou estranhamente extrovertida recentemente. O velhote se vira para Aiton, perguntando-se por que Tema estava desviando dos ataques em vez de contra-atacar de frente. Aiton explica que a velocidade do protagonista é na verdade comparável à de um gigante do purgatório. Assim que a eletricidade começa a fluir por seu corpo, sua velocidade aumenta drasticamente. E com essa habilidade ativa, um gigante do purgatório não consegue acertar um golpe nele. Encantado, o velhote declara que o protagonista realmente merece o primeiro lugar. No entanto, nosso garoto não tem intenção de parar. Seu objetivo é superar o humano mais forte, Jintaiva, e fazer uma pausa agora significaria apenas perder o progresso. Sem hesitação, ele continua lutando contra os monstros do purgatório um após o outro. O velhote lembra que até mesmo Aiton conseguiu chegar à fase 4 em uma única tentativa. Aiton esclarece que ele só conseguiu chegar lá e não mais que isso. Mesmo assim, eles reconhecem que o próprio Egonton teve seu limite na fase 3. Com esse pensamento persistindo, eles continuam observando nosso garoto enquanto ele luta incansavelmente. Tema então elabora uma estratégia para derrubar o segundo monstro, e seu plano tem sucesso impecável. Para o terceiro, no entanto, sua abordagem é totalmente diferente. Ele voluntariamente se deixa ser comido pelo monstro, apenas para rasgá-lo por dentro. Nosso herói elimina os gigantes do purgatório em apenas 13 segundos. Fujirara fica chocado ao testemunhar a habilidade que eliminou toneladas de participantes na primeira fase. A mana do nosso herói está toda esgotada, mas enquanto a besta do desastre continuar a aparecer, seu efeito passivo de sentido de mana reabastecerá seu tanque. Nesse momento, a fase 4 da classe Pesadelo começa, e 4 gigantes do purgatório se posicionam diante do nosso herói. Graças à sua habilidade passiva, sua mana é recuperada em 40%. Se nosso protagonista concluir a fase 4, ele superará o antigo eu de Aiton, e ninguém além de Jintaiva conseguiu concluí-la, o que deixa Aiton ainda mais curioso para ver os limites do nosso herói. Cada vez que a velocidade de voo de sua habilidade de perfurar a esfera verdadeira aumenta, a precisão também aumenta. Então, se Tema aumentar a velocidade mais algumas vezes, ele poderá facilmente acertar os ataques sem se aproximar de seu inimigo. No entanto, com apenas uma quantidade limitada de mana, Tema precisa fazer com que cada um de seus ataques valha a pena. De repente, o gigante do purgatório lança correntes de todos os lugares e impede nosso herói de se mover. O gigante bate com o punho no chão e agarra nosso herói com as mãos. Nosso herói percebe que não tem nenhuma vantagem. E para piorar as coisas, o gigante esmaga os ossos de seu corpo e o joga de volta ao chão.
Vendo nosso herói deitado, ferido e sangrando na batalha, Fujiwara apressa Aitin para ajudá-lo. Aitin fica surpreso, perguntando-se se é aqui que o poder do nosso herói atinge o limite e vê seu antigo eu nele. Ele corre para ajudar o lutador quando Izumi o para por trás, dizendo que Tema ainda tem alguma luta dentro de si. Todos tentam discutir com Izumi que agora não é hora de discutir a capacidade de Tema de lutar, porque se não o salvarem, ele morrerá. No entanto, Izumi permanece firme, acreditando que nosso herói ainda tem sua carta na manga. Fujiwara fica surpreso como Izumi sabe, e ele explica que pode dizer pelos olhos do nosso herói. Aquele olhar não é de alguém que aceitou a morte. Nosso protagonista fica diante do gigante do purgatório, recusando-se a morrer em batalha depois de tudo o que fez. Durante a luta com Reiji Kinoshita, Alver Nemesis ativou sua habilidade, mas nosso herói parou a análise um pouco antes de terminar, e tudo isso foi para um momento como este. Nosso herói retoma sua análise, e ela é concluída instantaneamente. De repente, a Gélia se anima ao ver o lótus azul do lutador. Fujiwara se pergunta qual a utilidade do lótus neste estado, e Aiton se pergunta o que está acontecendo com a Gélia. A habilidade de onda de trovão do nosso herói é ativada. Seu efeito ativo absorve ataques de raio de rank B ou inferior para o corpo, e liberar a energia de raio absorvida aumenta a agilidade em 100. Com essa habilidade, nosso herói restaura completamente sua saúde e para de brincar. Fujiwara fica surpreso ao ver nosso protagonista se curar de repente mais rápido do que um curandeiro dedicado, depois de ter sido tão espancado. Ele não consegue acreditar que este lutador tem tantas habilidades. Tema atravessa os gigantes do purgatório em um instante e conclui a fase 4 em 31 segundos. Nosso herói está confiante de que, não importa quantos gigantes o ataquem agora, ele não perderá. Nesse momento, um gigante o ataca de cima, e ele atira no gigante, matando-o em um instante. A velocidade de voo do nosso herói aumenta em 2700% enquanto ele continua a matar os gigantes. Ele conclui a fase 5 em menos de 1 minuto e depois a fase 6 em 1 minuto e meio. Assistindo Tema matar sem esforço os gigantes do purgatório e concluir todas as fases, os espectadores ficam de queixo caído. Eles não conseguem entender se o verdadeiro monstro é ele ou os gigantes do purgatório. Nosso herói senta-se esperando por mais gigantes do purgatório, mas nenhum aparece. Fujiwara, ainda em choque, bate no microfone e diz a Tema que ele aniquilou todos os gigantes do purgatório que eles tinham em estoque. Nosso herói fica surpreso por ter derrotado todos os gigantes do purgatório, pois não sabia que havia um limite de dificuldade. Depois de perder a conta das mortes na batalha, ele se pergunta quantos matou. Como nosso protagonista não pode subir de nível, a experiência das bestas do desastre que ele matou se transforma em pedras de karma. Fujiwara fica surpreso ao ver uma pedra de karma no campo de testes e ao ver sua cor azul, sabe que ela contém pelo menos 10.000 pontos de experiência. Izumi explica que nosso herói não pode absorver experiência, então seu XP é transformado em pedras de karma. Nesse momento, nosso herói atravessa o portão, e Fujiwara o recebe com elogios ao seu potencial. Ele convida Tema para ir com ele, prometendo-lhe um bom instrutor. Nosso herói recusa educadamente a oferta porque já tem um professor. Fujiwara tenta convencê-lo, argumentando que um instrutor qualquer não pode lidar com um talento como o dele, e que apenas alguém com contatos e recursos pode beneficiá-lo. Aiton diz ao velho para parar de importunar o jovem talento. Caso contrário, ele apenas não gostará dele. O velho tenta fazer com que Aiton convença nosso herói, porque eles não podem deixar alguém arruinar seu talento. Nesse momento, nosso herói agradece a Aiton, e o rosto do velho fica chocado quando Aiton menciona que não se importava em ajudar o aluno de Izumi. Fujiwara fica chocado que o jovem talento seja aluno de Izumi. Ele agora entende o talento de Tema. Izumi verifica se seu aluno tem algum ferimento, mas vendo como ele estava animado para desafiar a fase 7, ele sabe que não está machucado. Nosso herói diz ao seu mestre que não está ferido, mas sua estamina acabou, mas garante que pode se recuperar após um breve descanso. Fujiwara agora entende as habilidades do jovem talento. Os outros alunos de Izumi também aniquilaram todas as bestas do desastre na segunda fase. Nosso herói pergunta se Teva também chegou à fase 6, mas o velho explica que naquela época eles só tinham no máximo a fase 4. Quando não foi suficiente, eles aumentaram para 8 desta vez, mas expandiram para a fase 6 depois disso. Izumi então leva seu aluno para assistir enquanto os outros participantes entram na segunda fase. Enquanto isso, Rimu fica muito cansado depois de terminar uma classe difícil e acha a classe pesadelo impossível de passar e desiste. Saya já deu o seu melhor e sufocou os monstros em uma esfera de água gigante. Com sua mana quase esgotada, ela também acha o próximo nível impossível demais e desiste. Nosso herói fica surpreso ao vê-los já fora, porque esperava mais deles. Fujiwara lembra que a maioria dos participantes nem consegue concluir a classe normal.
E pela rapidez com que derrotaram o rinoceronte elétrico, ele está confiante de que eles ficarão entre os 10 melhores. No entanto, os dois lutadores não saíram depois de desistir, porque não é permitido sair do campo de testes, a menos que estejam gravemente feridos. Por outro lado, os outros participantes chegam à classe Pesadelo. Aiton está confiante de que Gakui será capaz de derrubar pelo menos um gigante do purgatório com seu artefato raro. Mas para Shion Akagami, que é uma usuária de Shikigami, chegar tão longe mostra seu comprometimento com a luta. Shion se transforma em um monstro gigante e acerta o gigante com um soco poderoso. Nosso herói fica surpreso que Shikigamis possam se transformar em diferentes formas e se pergunta se a borboleta de Jade de Agélia também pode fazer isso. No entanto, Agélia diz a ele que não consegue fazer isso, e que esta é a primeira vez que vê uma transformação. Shikigamis tem diferentes variedades, e suas habilidades são um mistério. E ela aconselha nosso herói a ter cuidado se algum dia encontrar um Shikigami. Nosso herói agora percebe o quão fortes são os Shikigamis e decide dar todos os drops de XP para o cão negro que ele roubou de Charles de agora em diante. Com Sai e Rimu já fora, Tema não vê motivo para ficar e decide ir embora. Nesse momento, Ibéria chama sua atenção, e ele fica chocado ao ver sua armadura. A épica armadura de dragão é o artefato mais forte que o pai de Ibéria deixou para ele. O artefato tem vontade própria e escolhe seu mestre. Ibéria passou pelo inferno para obter a armadura, e com ela, seus status aumentam a cada minuto. No entanto, se ele a usar por mais de 15 minutos, receberá uma penalidade, então ele tem que terminar antes disso. Enquanto Ibéria enfrenta os gigantes do purgatório, ele sabe que o anúncio sobre a classe Pesadelo ter sido concluída foi de Tema. Ele tenta dar o seu melhor para não atrasar seu amigo, porque os dois juntos são o dobro. Ibéria salta sobre o gigante, rompendo sua armadura, e com isso, a segunda fase termina. Fujiwara anuncia que apenas os 10 melhores com as maiores pontuações avançarão para o evento principal do torneio nacional. Os 2 primeiros receberão recompensas especiais. Gaku está confiante de que ninguém além de Anil teria mais pontos do que ele, e ele receberá essa recompensa especial. Fujiwara prossegue para anunciar os 10 melhores, e todos ficam chocados ao ver o placar. Todos ficam surpresos ao ver nosso herói marcar mais de 100 mil pontos, porque até mesmo Jin Teva marcou apenas 60 mil. Eles sabem que ele pode facilmente ficar em primeiro lugar no país com essa pontuação. Cada gigante do purgatório vale apenas 5 mil pontos por morte, e Rimu se pergunta quantos nosso herói matou para obter sua pontuação ridícula. No entanto, Gaku não consegue acreditar que ficou em terceiro lugar, e que um cara de quem ele nunca ouviu falar marcou tantos pontos. Saya se sente chateada ao ver a diferença entre o poder de Tema e o dela, e sente que não foi feita para um trabalho de combate. Fujiwara anuncia que as eliminatórias provinciais acabaram, e Tema lidera o ranking nacional com uma vantagem de 65 mil pontos. Ibéria não consegue ver o rosto do pai, mas sabe que ele está feliz. Ele comemora por seu amigo ter ficado em primeiro lugar, mas também se sente orgulhoso de si mesmo por não envergonhar seu próprio nome. As eliminatórias do 21º Torneio Nacional da Aliança dos Salvadores estão concluídas, e nosso herói carrega seu amigo para fora após uma batalha difícil. Enquanto isso, no Distrito 1 do Continente Sul, um lutador está irritado por ter saído tão cedo para ver um velho meditar. Seu amigo o adverte para ter cuidado, porque o velho à sua frente é o comandante do Continente Sul, que pode prever o futuro. No entanto, o lutador se pergunta por que eles são notificados apenas depois que as barreiras são implantadas todas as vezes. Porque se Bargar pode prever o futuro, ele deveria ser capaz de dizer onde os monólitos cairão com antecedência. Bargar só consegue prever um pequeno período de tempo do futuro. Mas a razão pela qual ele está ao lado dos pesos pesados da humanidade como Izumi é porque sua profecia é 100% precisa. De repente, Bargar entra em pânico e cai. Seus seguidores o ajudam a se levantar, e ele grita que o norte está em perigo. Uma enorme besta do desastre está prestes a atacar o continente norte em breve, e entre elas está uma besta do desastre que excede o nível 100. Os status de Tema finalmente ultrapassam os 1500 pontos. Normalmente, cada subida de nível adiciona 50 pontos de status, então 1500 coloca nosso herói em torno do nível 30 como um despertado normal. Agilidade e defesa podem aumentar infinitamente graças às habilidades passivas, e a mana se recupera infinitamente com a passiva do sentido de mana. Mas o poder de ataque é a única coisa que nosso herói não tem como aumentar, e ele se pergunta se consegue. Nesse momento, seus amigos o chamam para jantar, e ele deixa isso de lado por enquanto e decide descobrir uma maneira de obter uma habilidade para aumentar seu poder de ataque mais tarde. Na mesa de jantar, nosso herói sente falta de Ibéria. A Agélia diz a ele que o tratou mais cedo e suas feridas estão curadas, mas ele estava extremamente exausto, então ainda está dormindo.
Rimuru ficou surpreso que Ibéria concluiu a classe pesadelo que nem ele e Saya conseguiram vencer. De repente, Saya se assusta ao ver algo atrás. Ela diz a Rimuru para olhar para trás, e uma figura alta assusta Rimuru também. Ibéria salta sobre a comida e começa a comer desesperadamente. Rimuru repreende por assustá-lo e por comer na mesa de outra pessoa. Ibéria pousa o prato, o que faz Rimuru pensar que ele quer brigar. Mas em vez disso, ele apenas suspira depois de comer uma comida deliciosa. Ao saber que Rimuru fez a comida, Ibéria diz para ele deixar de ser um despertado e se tornar um chefe, porque ele é mais especialista nisso. Nesse momento, Izumi interrompe a refeição deles e pergunta aos salvadores do que eles mais têm medo. Rimuru para um momento para pensar do que ele tem medo. Seu sonho é se tornar um salvador e juntar muito dinheiro para viajar pelo mundo e desfrutar de comida gourmet, então seu medo é envelhecer. Ele se preocupa que, se envelhecer, não terá energia para viajar pelo mundo, e seu paladar se deteriorará tanto que não conseguirá distinguir os sabores. Saya nasceu em uma família de médicos, então ela cresceu em um hospital. Desde jovem, ela viu muitas pessoas sofrerem de todos os tipos de doenças. Isso a traumatizou a ponto de ela sentir pavor mesmo quando alguém está com um resfriado comum. Nosso herói agora percebe que Saya fugiu porque ele espirrou no outro dia. Izumi diz a eles que a vida de um despertado é o dobro da de uma pessoa normal, e eles também raramente ficam doentes, então podem deixar seus medos de lado agora. No entanto, o medo de Ibéria era não passar nas eliminatórias. E agora que conseguiu, ele tem medo de não poder lutar ao lado de Tema. Depois de confessar seu medo, ele pressiona Tema para revelar o seu. Todos pensam que seu amigo não tem medo de nada. Nosso herói revela que, após a morte de seus pais, ele estava ansioso por sua sobrevivência. Seu corpo foi dominado por emoções como desamparo, raiva e tristeza, até que Saya e Rimuru apareceram na sua frente. Enquanto ele chorava, eles se aproximaram e o lembraram de olhar para o céu bonito em vez de para o chão. Eles se ofereceram para levá-lo a um hospital se estivesse doente e comida para apagar todas as suas preocupações. O calor de seus amigos o tirou do mundo negativo. E depois disso, ele conheceu o Sensei, a Agélia e o Ibéria. Isso fez sentir que ganhou uma família. Nosso herói confessa que faz muito tempo que não sente esse tipo de alívio e deseja que este momento possa durar para sempre. Mas, acima de tudo, ele tinha medo de viver sozinho. A Gerra fica emocionada ao ver nosso herói tão gentil e calmo, completamente diferente da aura assustadora que ele tinha antes. Ibéria de repente pula para abraçá-lo e promete nunca deixá-lo. Izumi diz a eles que fez essa pergunta a todos para testar se há a possibilidade de eles se arrependerem do caminho que estão escolhendo ao se tornarem salvadores e enfrentarem o perigo real, porque um salvador nunca deve se arrepender. Ele diz a todos para terem em mente que uma morte sem arrependimentos é o objetivo final de todo salvador. Ele então diz a todos para descansarem, porque Kisaragi e Arino precisam retornar ao Distrito Norte amanhã. Na manhã seguinte, todos se despedem. Ibéria diz a Rimuru para fazer sua comida caseira para ele outra vez. Vendo-o chorar, nosso herói se pergunta quando ele se tornou tão próximo de Rimuru. Nosso herói percebe que queria perguntar algo a Saya e decide perguntar a ela no torneio principal agora. De repente, a Gélia entra correndo em direção a eles para contar a Izumi sobre uma informação ultra-secreta do continente sul. Ela diz a Izumi que o nível de autorização para a informação é extremamente alto, e só pode ser revelada para salvadores de nível 50 ou superior e comandantes do continente. Izumi diz a Gélia para dar a notícia, pois ele confia em nosso herói e em seu amigo. A Gélia conta a Izumi sobre a profecia do ancião Bargar de que um ataque massivo de bestas do desastre ocorrerá no continente norte nos próximos 3 dias. Tema se pergunta se a profecia é confiável, e seu amigo lhe diz que Bargar é um profeta renomado nos 5 continentes, e sua profecia como um futuro confirmado. A Gélia apressa Izumi para deixar o continente norte rapidamente. Izumi sabe que deve haver um motivo para a besta do desastre lançar um ataque massivo, e ele sente que provavelmente é o alvo. Izumi considera ficar no continente norte para servir de isca, mas a Gélia argumenta que o combate não é sua especialidade e que ele não deveria arriscar ficar para trás. Ela o incita a evacuar para o continente central por enquanto. Nosso herói concorda com a Gélia e se oferece para ficar e lutar. No entanto, Izumi se recusa a recuar e diz a Tema que quer que ele faça outra coisa. Nosso herói argumenta que proteger seu professor é a coisa mais importante, mas Izumi lhe diz que o pai de Ibéria, Aden, é o artesão mais habilidoso dos 5 continentes, e seria ruim se algo acontecesse com ele. Então Izumi pede a seu aluno para ir com Ibéria e proteger Aden, e decide enviar alguns despertados como reforço também. Vendo Izumi dividir as forças apenas para proteger o pai de Ibéria, ele se pergunta se está tentando mantê-lo longe do campo de batalha. Izumi então pede 3 coisas a Gélia.
Ele pede a ela para anunciar o ataque aos residentes dos continentes do norte e fazer com que os despertados de nível 50 inferior os evacuem em segurança. A outra ordem é notificar os despertados de nível 50 e superior no continente e prepará-los para interceptar as bestas do desastre a qualquer momento. Ele pede a Egon que também venha para o Distrito Norte, onde a população é baixa, para que não precisem se preocupar em colocar civis em perigo, pois ele planeja interceptar as bestas do desastre de frente. A Jelly informa ao pai que todos os preparativos foram concluídos e que Aitin chegará em breve. Ao dispensá-la, ele nota um traço de hesitação em sua expressão. Não demora muito para ele perceber que ela está curiosa sobre uma coisa, porque ele escolheu enviar Tema para Aden em primeiro lugar. A Gélia não consegue esconder essa curiosidade, não vendo razão para evitar o assunto, ele decide explicar. Ele diz a ela que eles esperam o aparecimento de bestas do desastre profetizadas, monstros cujos níveis poderiam facilmente exceder 100. Se Tema encontrasse tais seres, ele seria forçado a lutar a sério. E, ao fazer isso, ele exporia involuntariamente todas as habilidades que possui atualmente. A Gerra imediatamente contra-argumenta, apontando o perigo nessa lógica. Ao revelar as melhores habilidades de Tema tão abertamente, eles também estariam informando as bestas do desastre sobre seus pontos fortes, dando-lhes tempo para preparar contramedidas e, no final, matá-lo de qualquer maneira. Seu pai então compartilha outra observação que ele fez sobre Tema. Apesar de sua versatilidade, ele visivelmente carece de poder de ataque bruto. De acordo com um boato que circula entre os círculos de alto nível, Aiden possui um artefato capaz de aumentar muito a força ofensiva. Se Tema conseguisse adquirir esse artefato, ele se tornaria um despertado que possui quase todas as habilidades possíveis, preenchendo a única lacuna que o prende atualmente. Por volta das 20 horas, no primeiro dia da profecia, monólitos começam a chover sobre os distritos do continente norte, sinalizando o início oficial do ataque. No distrito norte 2, Tema e Ibéria estão correndo pelas ruas em direção ao pai de Ibéria, totalmente cientes de que um ataque de besta do desastre pode ocorrer a qualquer momento. De repente, avistam um monólito descendo do céu e percebem que o ataque já começou, aterrissando diretamente no centro da cidade. Tema não tem certeza se todos os cidadãos conseguiram evacuar com sucesso. Se uma besta do desastre aparecesse agora, as baixas seriam inevitáveis. Enquanto o pânico se espalha, os cidadãos da cidade começam a correr por suas vidas, exatamente como o ancião Bargar havia previsto. Enquanto isso, Tema observa cuidadosamente a barreira se formando ao redor da área. Ele se vê dividido entre duas escolhas difíceis: salvar os civis, sabendo que abandoná-los resultaria em inúmeras mortes, ou focar inteiramente em sua missão, sabendo que ajudar os civis apenas os atrasaria e se tornaria um grande obstáculo. Ele percebe que não consegue pedir a Ibéria para ajudar nas evacuações. Ibéria está claramente preocupado com seu pai e nem sequer pediu uma pausa, apesar de estar muito exausto. No entanto, antes que Tema possa dizer qualquer coisa, Ibéria voluntariamente sugere ajudar os civis primeiro. Com isso, eles mudam rapidamente de planos, decidindo eliminar a besta do desastre na cidade antes de qualquer outra coisa. Dentro da cidade, um golem de chamas, nível 21, já apareceu. Vários heróis estão tentando desesperadamente contê-lo, mas seus níveis são drasticamente mais baixos que os da besta, tornando a situação um cenário de derrota completa. Enquanto trocam olhares e avaliam os danos, eles percebem que não podem fazer muito mais. Um por um, eles decidem se virar e correr por suas vidas, todos exceto um elementalista da água. O homem avança para confrontar o monstro, mesmo que o medo domine todo o seu corpo. Ele está praticamente se molhando nas calças, mas se recusa a mostrar seu terror externamente. Com um puro esforço, ele consegue derrubar o monstro uma vez. No entanto, quando o golem de chamas se revive, ele solta um rugido ensurdecedor e libera uma onda massiva de chamas. Naquele momento, todos percebem a mesma coisa. Eles estão prestes a ser transformados em frango assado. Justo quando toda a esperança parece perdida, Tema aparece e bloqueia as chamas que se aproximam, defendendo-os sem esforço. Ele imediatamente instrui Ibéria a guiar os civis para um local seguro enquanto ele lida com a besta sozinho. Os civis olham incrédulos para a parede de gelo que os protege e perguntam freneticamente a Ibéria se eles são salvadores. Ibéria nega rapidamente a afirmação, embora declare com confiança que um dia superará Jintaiua. Os civis, ainda abalados, o atacam, chamando de pirralho, apesar de ele ter salvado suas vidas, e então sua atenção se volta para nosso herói. Eles notaram Tema parado ali, completamente coberto por uma armadura de gelo. Por um momento, eles se perguntam se seu próprio corpo é algum tipo de artefato. Há algum tempo, Izumi havia avisado Tema sobre a esfera negra que ele usa. Embora possua um poder imenso, seu tempo de conjuração é muito longo. Contra uma besta do desastre verdadeiramente forte, sua velocidade de voo nem pode ser considerada rápida.
Se o primeiro tiro errasse, o inimigo ficaria imediatamente cauteloso, tornando ainda mais difícil acertar um segundo golpe. Izumi o aconselhou a evitar usá-la o máximo possível e confiar nela apenas quando fosse absolutamente necessário, quando tivesse certeza absoluta de que poderia finalizar o oponente com um único golpe. De volta ao presente, Tema percebe que usar a esfera negra no meio de uma multidão apenas atrairia mais atenção para ele, especialmente quando as pessoas já estão sussurrando que ele é um despertado de alto nível. Em vez disso, ele decide confiar puramente na força avassaladora. Ativando sua onda de trovão, ele salta no ar e desfere um chute esmagador direto na cabeça do monstro, arremessando-o contra o chão. Os espectadores ficam sem palavras. Uma besta do desastre está sendo espancada por alguém que não parece ser mais velho que um adolescente. Muitos presumem que o golem de chamas já devia estar gravemente ferido. No entanto, os civis que testemunharam a luta de perto sabem a verdade. Eles não conseguem acreditar que um golem de chamas de nível 21 foi incapaz de sequer tocar um dedo nele. Isso apenas aprofunda a confusão deles, fazendo-os questionar quem Tema realmente é. Assim que o monstro é derrotado, Tema e Ibéria fogem imediatamente da cena. Os heróis restantes ficam parados em silêncio atordoado, incapazes de processar a esmagadora demonstração de poder que acabaram de testemunhar. Enquanto corre ao lado de seu parceiro, Tema reflete sobre a luta. O fato de uma morte instantânea ser impossível contra uma besta do desastre daquele nível não é um bom presságio para o que está por vir. Se monstros como este são apenas o começo, então o que os espera será muito pior. Uma coisa está clara para ele agora. Ele precisa encontrar uma maneira de aumentar seu poder, custe o que custar. Ibéria fica maravilhado com a velocidade de seu amigo. No entanto, nosso herói acha que sua velocidade é inútil sem poder. Ibéria percebe a verdade nisso e diz a ele que há uma maneira de aumentar o poder de ataque. Então ele diz a Tema que o armazém de seu pai está cheio de artefatos, e que deve haver um que possa aumentar o poder de ataque. E como ele é forte e um aluno de Izumi, seu pai com certeza lhe dará um. Ibéria começa a babar imaginando seu amigo coberto de artefatos e o apressa para irem à sua casa para pegar algo de seu pai. Nosso herói pensou que estava contendo sua velocidade, mas ver seu amigo ofegante mesmo com sua agilidade faz perceber que ele está com dificuldades para acompanhar. Então nosso herói agarra seu amigo para que ele não fique muito cansado para lutar contra a besta do desastre e sai correndo. Ibéria grita em pânico por estar indo rápido demais, mas nosso herói diz a ele para aguentar, pois perderam muito tempo. Depois de um curto tempo correndo, Ibéria suspira de alívio por ter chegado inteiro. Nosso herói se pergunta por que o pai de seu amigo vive em uma floresta profunda quando uma cidade é muito mais segura, e Ibéria explica que seu pai acha muito barulhento para se concentrar em criar na cidade. No entanto, ele adverte seu amigo para não subestimar a defesa, pois há toneladas de armadilhas por todo o lugar. Nosso herói agora percebe por que estava sentindo os vestígios de mana, e seu amigo lhe assegura que ele ficará bem contanto que siga o caminho. Tema sabe que pode evitar as armadilhas com seu sentido de mana. Seu amigo, sentindo-se confiante demais, de repente pisa em uma armadilha. Ele entra em pânico porque a armadilha em que pisou é a mais problemática. Nosso herói sente a mana ficando mais forte. De repente, um golem de ferro épico surge diante deles. Nosso herói fica surpreso que o velho até tem artefatos humanoides. O golem de ferro balança o braço para atacar Ibéria, mas nosso herói intervém e bloqueia o soco. Enquanto nosso herói enfrenta o golem, ele sabe que o poder de ataque do artefato é mais forte que o dele. No entanto, ele ainda não pode destruir o artefato com sua esfera perfurante verdadeira porque ele foi feito para proteger o pai de seu amigo. Ele pergunta a Ibéria se há alguma maneira de parar o golem, e Ibéria lhe diz para ir atrás da pedra de karma em seu peito, pois é a fonte de energia. Nosso herói ativa sua onda de trovão porque pode ter menos poder de ataque, mas é mais rápido. Ele sobe rapidamente pelo braço do golem de ferro e rouba sua pedra de karma. De repente, Ibéria grita para Juzuki parar. Nosso herói se surpreende ao se virar e encontrar um homem desferindo um golpe contra ele. Juzuki esclarece que pensou que eles eram bandidos, e nosso herói se pergunta como ele se aproximou sem nenhuma onda de mana. Além disso, ele fica surpreso ao ver a espada desaparecer. Ibéria apresenta seu amigo a Juzuki e tenta dar mais detalhes, mas nosso herói o apressa para ir direto ao assunto. Juzuki diz a eles que o velho está nos fundos, mas os avisa para terem cuidado porque ele está de mau humor. Ibéria conta animadamente ao pai que passou nas eliminatórias e concluiu a classe Pesadelo, ficando em quarto lugar na região. Ele pede ao pai para cumprir sua promessa e lhe dar um artefato de sua escolha. Mas em vez de um artefato, Ibéria leva um tapa na cara. Seu pai pede para ele devolver o equipamento do dragão que ele roubou. Ibéria tenta protestar dizendo que apenas pegou o artefato emprestado, mas seu pai o repreende por ser muito imprudente, pois usar o equipamento do dragão por muito tempo tem consequências irreversíveis. Ibéria sai com raiva,
e o velho se vira para nosso herói, reconhecendo-o como o aluno de Izumi. Nosso herói se apresenta e explica ao velho que foi enviado para protegê-lo por causa da profecia sobre um ataque massivo de bestas do desastre. O velho sabe que Izumi tem padrões elevados e raramente aceita discípulos, o que o faz se perguntar por que ele escolheria alguém com uma aparência tão comum como nosso herói. De repente, os olhos do velho se arregalam em choque ao perceber que o garoto à sua frente pode ter seu nível fixo. O velho pensa que nosso herói está falsificando seus status com algum tipo de artefato, mas Tema diz que não está. O velho agora percebe por que Izumi pediu o artefato. Ele diz ao garoto que seu mestre é bom em entender seus lucros e perdas e sempre exige algum retorno. No entanto, nosso herói não ouviu nada sobre um retorno e só foi pedido para proteger o velho. Aiden diz ao nosso herói que recebeu um contato pedindo um certo artefato em troca de deixar o discípulo de Izumi protegê-lo. Nosso herói não se importa em proteger o velho mesmo sem receber nada, mas o velho não se importa em lhe dar um. No entanto, Aiden se pergunta por que Izumi escolheu especificamente um produto falho. Originalmente, era um item feito para extrair o poder máximo de ataque de um despertado, mas de repente uma rachadura apareceu nele. A classificação do artefato tornou-se desconhecida, e um misterioso efeito quebrado foi adicionado a ele. O efeito quebrado é que a taxa de acerto crítico é reiniciada quando o nível do usuário aumenta. Então, o artefato se torna completamente inútil para um despertado normal. O velho ficou confuso sobre por que Izumi pediu este artefato, mas agora, vendo seus status, ele entende o motivo. O velho acha nosso protagonista especial. Ele não sabe como ele fica mais forte, mas acredita que o artefato pode ser perfeito para Tema, cujo nível não aumenta. Conforme ele derrota bestas do desastre, sua taxa de acerto crítico eventualmente alcançará 100%, e no futuro, cada ataque será fortalecido em 10 vezes. Nosso herói equipa o cristal crítico quebrado, mas a taxa de acerto crítico só aumenta quando ele derrota inimigos com poder de ataque maior que o dele, o que é um pouco difícil. Então ele decide pensar em contramedidas depois de sobreviver ao ataque. Aiden acha o artefato adequado para Tema. Nosso herói agradece ao velho, mas Aiden acredita que ele cria os artefatos enquanto eles lutam contra as bestas, então um agradecimento não é necessário. Ele assegura ao nosso herói que as bestas do desastre não atacarão um lugar tão remoto a menos que já saibam sua localização e diz a ele para descansar. De repente, algo cai. E quando todos olham para cima, ficam surpresos ao ver uma barreira verde no céu. Apenas os comandantes em chefe dos 5 continentes sabiam a localização de Aiden, o que o faz se perguntar se a pedra do monumento caindo aqui foi uma coincidência. Juzuki ordena a todos que fiquem para trás, mas nosso herói diz a ele que as bestas do desastre já estão vindo em sua direção. Nosso protagonista consegue sentir algo se aproximando deles em uma velocidade incrível. As bestas avançam, e uma delas lança suas garras afiadas em Tema. Nosso herói agarra a besta e a corta ao meio. Não importa quantas bestas deste nível venham contra nosso herói, ele se sente confiante de que pode facilmente acabar com elas com uma explosão de Lotus. Ele acha que Juzuki também poderia aguentar a explosão de Lotus, mas se preocupa que Aiden e Beria, que estão escondidos na cabana atrás, possam ser envolvidos se ele usar a explosão de Lotus de forma muito imprudente. Nosso herói elimina as bestas e recua. De repente, ele sente outra onda de poder mágico muito mais forte, enquanto mais bestas se dirigem a ele. Enquanto isso, o Rei Demônio, Yamaraja, informa seu senhor que a primeira onda do grupo de vanguarda, composta por escravos de classe baixa, foi enviada para o mundo humano. Ele pergunta ao senhor qual dos 8 reis demônios deve ser encarregado do comando da força principal. No entanto, o senhor diz a eles que viu a existência de uma pessoa importante no mundo humano com o olho que deixou para trás durante sua última visita ao mundo humano e quer que o capturem. Yamaraja pergunta se essa tarefa também será confiada a um dos 8 reis demônios, mas o senhor acha que uma classe de rei demônio destruiria o olho que ele deixou para trás e decide deixar a tarefa para um general demônio. Quanto ao comando da força principal, ele decide entregá-lo ao demônio comedor de macacos, porque ele não prova um humano vivo há muito tempo.